Fala galera, a gente tá aqui em mais um episódio do BXCast. Dessa vez a gente tá aqui com o Leandro Vidal. Leandro Vidal, que ele é diretor da Bumba Escola. Leandro, prazer, cara, tá te entrevistando aqui. Muito obrigado por aceitar o convite. Valeu. Já pode te apresentar aí pro pessoal, falar um pouquinho aí o que que é a Bumba, pra quem não conhece, o que que é a Bumba Escola. Muito bom. Eu que agradeço o convite, fico muito feliz. Agora, como eu tô aqui, que tem várias câmeras, vou olhar principalmente para aquela lá. Tá ótimo, beleza? Então, eu sou o diretor da Bumba Escola. Nós somos uma escola de comunicação, além da fala. A gente trabalha com treinamentos de comunicação aplicada, atendimento, vendas, liderança e oratória. Então, a gente utiliza como grande diferencial uma metodologia própria que foi desenvolvida dentro da empresa, que usa teatro e psicologia. Isso faz com que a gente faça treinamentos e cursos 100% práticos, dinâmicos, lúdicos, com uma metodologia própria e ativa. Então é muito bacana o trabalho que a gente faz lá. Hoje a gente atende grandes marcas aqui do Maranhão. Então o Grupo Mateus, por exemplo, que já está presente em todos os estados do Nordeste. Nós somos o único fornecedor da disciplina de comunicação e oratória dentro da Unimateus. Então a gente atende o Grupo Mateus em todos os estados do Nordeste. A gente viaja o país atendendo o Mateus, isso é muito legal. Porque Com a gente certeza. já conheceu várias cidades, né? Estados, é muito bacana isso. Assim como outras marcas, Hotel Ibis, Luzeiros, Rolf Distribuidora, Óticas Veja, Centro Elétrico. Então a gente fica muito feliz de poder atender as grandes marcas aqui do nosso estado. Show, cara, show. Isso é muito bacana, porque a gente sabe que a pessoa precisa saber se comunicar, independente da área que ela vai seguir na vida, independente da profissão. A pessoa tem que ter uma oratória boa para ser bem compreendida. E não é em todo lugar que a gente acha cursos de qualidade, mentorias, principalmente uma escola voltada para comunicação, oratória e atendimento. E puxando esse gancho, eu queria saber, conhecer um pouco mais da história da Bumba, né? Certo. Então, como começou a Bumba, como é que tu entrou nessa empresa, como tu decidiu fazer tudo isso, de cara, se eu fizesse uma escola voltada para comunicação e oratória. E eu também queria saber um pouquinho da tua trajetória dentro do empreendedorismo. Como é que surgiu essa vontade de empreender, se tu sempre teve, se algum evento específico da tua vida despertou isso aí. Certo. Então vamos lá sobre a história da Bumba, né? É interessante essa história porque eu não sou um sócio fundador, eu não criei a Bumba. A Bumba ela foi criada por duas outras pessoas, o Thiago e o Luan na época. E assim, eu tive a oportunidade de, com 18 anos, entrar no Ministério de Teatro da igreja que eu faço parte até hoje, da comunidade Ebeneze. E lá eu conheci o teatro. E o que que acontece com quem é artista dentro da igreja? O propósito da arte dentro da igreja não é ter a arte por si só como final. Um ator da igreja, ele não tem como propósito se desenvolver como ator. O músico também, a dança também. O objetivo maior ali é a evangelização. Então a arte dentro da igreja, ela é um caminho para se alcançar outros objetivos, no caso a evangelização. Então, quando eu tive a oportunidade de entrar na Bumba, a Bumba surgiu em 2015 e ela era uma companhia teatral, fazia espetáculos e também dava aula de teatro. Quando eu entrei em 2018, eu entrei com esse olhar de vamos usar o teatro não como fim, e sim como um meio, né? Então, eu peguei uma experiência que eu tive na vida, dentro da igreja, e eu consegui conectar aquilo que eu vivi com uma visão de negócio. E eu acho que esse é um ponto interessante, né? Que quando a gente fala Sim. sobre empreendedorismo, falando sobre quando decidiu empreender. Empreender é uma ação, é um comportamento, né? Você não precisa ter uma empresa para empreender até. Você pode ser um grande empreendedor sem ter a própria empresa. Sim. Porque eu acho que empreender está relacionado com oportunidades, com você perceber oportunidades onde outras pessoas não veem. Isso pode acontecer na sua carreira profissional, isso pode acontecer no mercado, você criando uma empresa, criando um produto, Sim. né? Então, eu acho que esse que foi o ponto. Eu consegui, a partir de uma experiência de vida que eu tive dentro da igreja, olhar uma oportunidade que não tinha no mercado. Pegar uma metodologia diferente para desenvolver uma habilidade que é tão necessária em qualquer área, que é a comunicação. Eu acho que foi esse olhar da igreja junto com o empreender foi
Foi muito assim. E sobre decidir ser dono do próprio negócio. Esse que é o ponto, né? Sim, sim. Eu falei agora há pouco sobre empreender, que não é ser dono do próprio negócio. Então eu me considero sempre, eu acho que eu sempre fui um grande empreendedor. Até na empresa que eu trabalhava antes de ir para a Bumba. Eu trabalhava na Milhas, assessoria esportiva. E lá eu entrei na empresa porque eu fiz a monografia sobre a empresa. E lá, na época, o Marcos e a Karenina, eles gostaram pra caramba do trabalho, perguntaram se eu queria passar a trabalhar na empresa. Sim. E para eles foi muito bom, porque assim, imagina só, eles contrataram um funcionário que passou um ano estudando a empresa, né? Então, quando eu entrei, para eles é ótimo, porque eles não tiveram que me ensinar o que era o negócio, eles não tiveram que me ensinar as debilidades do negócio, nada, eu já sabia tudo, eu sabia os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças, o que poderia ser feito de diferente no negócio, né? Então eu entrei já com esse lugar. E aí eu comecei no administrativo, depois eu fui me desenvolvendo, fui para o financeiro, depois, por conta da comunicação, teve um evento, foi muito bacana isso aqui. A empresa foi vendida, né? Sim. Chegou um momento onde a Milhas, eles venderam lá metade dela, e aí entrou esse grupo para gerenciar ali a empresa. E aí teve um grande evento com os colaboradores para mostrar o que aconteceria com a Milhas, né? Vai para onde? Beleza. E aí, nessa época, eu era o gerente financeiro. E eu cuidava do financeiro, cuidava meio de tudo, assim, né? E eu tava super empolgado, porque foi assim, cara, bacana, agora vai ter alguém no comercial, vai ter alguém ali, eu vou poder focar no financeiro, eu vou fazer uma gestão financeira. Então, durante o evento, eu tava super empolgado, porque assim, caramba, tendo várias ideias pro financeiro da empresa. Só que nesse evento, o Marcos, ele, num dia anterior, ele falou assim, cara, vai ter um momento lá que a gente vai precisar falar um pouco do nosso negócio e tal. Não tem como tu fazer a apresentação da monografia, a apresentação que tu deu aqui pra gente, que falava do perfil do cliente, falava do comportamento de consumo, falava das dificuldades, do diferencial. Eu falei, não, beleza. Então, no dia anterior à noite, eu preparei uma apresentação, e quando foi durante o evento, eu fui lá, nesse momento, apresentar, né? Sim. Me deram 1 hora para eu apresentar os dados, o perfil. Foi muito bacana, apresentei para toda a empresa. E aí, na época, tem um cara chamado Hugo, que era o diretor comercial, terminou assim, ele, português. Ele assim, cara, mas por que tu é financeiro? Aí eu falei, não, porque, não sei, eu sou financeiro. Meu, tu é comercial, cara. Aí eu fiquei assim, tá, mas segui o evento. Quando terminou o evento, à noite, me chamaram para jantar. Disse, Leandro, é o seguinte, o Hugo chegou e falou, eu quero que você assuma o comercial. Aí tu pensa, eu passei o dia todo só pensando em financeiro, tava super empolgado, assim, pô, agora eu vou arrebentar nesse financeiro no fim do dia. Assim, Te quero no comercial. Te quero no comercial. E tinha uma pessoa que tinha sido acabado de contratar para ser a gerente comercial. Aí, mas e o que faz com... Esqueci o nome dela. O que faz com a moça? Não, a gente joga ela pro financeiro. Tinha nada a ver, né, pra ela, não tinha nada a ver. Ela foi contratada pro comercial. Exatamente. E aí é que entra o empreender. Porque quando me jogaram esse desafio, o que eu pensei? Cara, o comercial, ele é o setor que faz a empresa crescer. É o comercial que vai atuar. Então eu pensei assim, pô, isso é uma grande oportunidade de crescimento, porque eu vou estar na linha de frente. Sim. E eu topei. Isso é empreender. Eu poderia ter dito, não, prefiro ficar no financeiro. Se acomodar. Aqui. Exato. E aí, quando eu fui pro comercial, para aproveitar essa oportunidade de crescimento, aí, cara, lá no comercial, aí eu me encontrei de verdade. Eu agradeço muito o Hugo que fez esse movimento me puxou do financeiro, me colocou pro comercial. Amanhã, não, sexta-feira agora eu vou estar com o Hugo até, porque ele é diretor comercial da VIP Leilões. E eu vou conduzir uma palestra lá na sexta-feira com a equipe da VIP Leilões. Bacana. Então, eu sou muito grato a ele por esse movimento, porque ali no comercial eu me encontrei. Quando eu comecei aí, eu comecei a estudar vendas, né? Sim, e esse aqui é o ponto de empreender. Eu acho que o cara tem que estudar, ele tem que ir atrás, sabe? No financeiro eu tava lá, só financeiro, estudando e vendo tudo. Quando eu fui pro comercial, beleza, então, agora eu vou pro comercial. O que eu posso entender? O que eu posso estudar de vendas? E aí lá eu me encontrei.
Falei assim, pô, é isso aqui, eu sou muito bom fazendo isso aqui, cara. Eu estudava as coisas, eu falei, eu consigo fazer isso aqui. Aí chegavam os clientes, eu ia aplicar as técnicas, eu falei, isso aqui é muito boa pra mim. E aí eu me encontrei lá no comercial. Então, eu sempre fui empreendedor. Aí chegou um momento onde eu decidi ser dono do próprio negócio. Tem muita gente que decide ser dono do próprio negócio sem ser empreendedor. E aí quebra. Tem muita gente que é empreendedor, mas que nunca decidiu ser dono do próprio negócio. E tá tudo bem. Caraca, isso é muito bacana, porque tu tava totalmente focado em eu vou assumir o financeiro, eu vou deixar tudo de lado e vou focar no financeiro. Exato. E aí, no mesmo, o cara chega, não, eu te quero no comercial. Então, tu podia muito bem ter se acomodado e falar, não, vou ficar no financeiro. E se tu tivesse ficado no financeiro, tu não teria te encontrado em vendas, tu não teria crescido mais lá dentro da empresa. Talvez tu não tivesse na Bumba, hoje em dia, né? Então, é esse negócio, é aproveitar as oportunidades. Acredito de verdade. Sair E da não zona foi de conforto. gradativo, né? Foi assim, foi no dia. Eu tava criando um Tu relacionamento. não teve nem não teve nem tempo de preparar. Foi assim, vai pro comercial. Foi. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu foi que conversaram lá com a moça que assumiu o comercial, fizeram a proposta, mas ela ficou um dia lá no treinamento financeiro. Não era pra ela. Porque, imagina, você é contratado para ser gerente comercial. E chega no dia, vai ser gerente do Vai, financeiro. senta aqui, vem ver planilha. Ah, velho, não foi para isso que eu vim, né? Aí ela não topou. Aí a empresa seguiu. Sim. A gente fez um xadrezinho lá, botou uma pessoa pra ficar no financeiro, aqui administrativo, e eu fui assumir o comercial. Aí foi muito legal. Nessa época eu tinha uma unidade. Quando eu saí da empresa lá, eu saí com 5 unidades. E eu fui o responsável pelo processo de expansão, né? Encontrar um novo lugar. Então, isso também é o lugar do empreender, né? De onde é que eu consigo ver oportunidades? Sim. Mas nesse bairro bem aqui tem uma praça, olha o tanto de gente que passei aqui. Se a gente meter uma milhas aqui vai dar certo. E era assim. Sim. Aí surgiu a Milhas Quatrax, surgiu a Milhas Vinhais, a Milhas Cidade Operária, a Milhas São Cristóvão. Então tinha 5 unidades quando eu saí da empresa. Assim, e eu fui esse responsável de encontrar esses lugares e implantar. Para poder crescer a empresa. Para poder crescer, né? Para ir expandindo. Foi muito bacana. Fico muito feliz, assim, dessa história que eu passei na Milhas. Aí depois eu fui pra Bumba. Aí comecei lá a trabalhar a comunicação. Tudo é aprendizado, tudo é conhecimento. Teve o Ambasten, ele veio aqui e ele falou que ele não considera que ele tenha fracassos na vida. Ele considera que tudo onde ele fracassou foi uma escola para ele e ele aprendeu alguma coisa. E sobre isso, cara, sobre enxergar a oportunidade, é isso. Cara, onde é que eu consigo rentabilizar isso aqui? Onde é que eu consigo monetizar isso aqui? O que essa empresa aqui, que é minha concorrente, tem de dificuldade, de deficiência, que eu consigo melhorar e deixar ponto forte na minha? Tu comentou que tu entrou no Ministério de Teatro da Igreja. Sim. Então, se tu entrou no Ministério de Teatro da Igreja, tu já tinha uma boa comunicação, tu entrou nesse ministério para aperfeiçoar tua comunicação, ou tu entrou porque tu já era bom na tua comunicação, em se expressar? Cara, nenhum nem outro. Entendi. Assim, Entendi. porque quando eu entrei, eu não entrei com um objetivo. Sim. Assim, cara, entrou porque tu gostava. Eu entrei porque eu entrei no teatro, não foi nem por causa do teatro, eu entrei por causa da dança. Entendi. Eu gostava de dançar, assim, e aí eu tinha uma amiga que fazia parte da dança, aí ela me chamou um dia, bora lá no ensaio da dança, e aí eu fui para esse ensaio, quando chegou lá a professora, que é uma das grandes referências que eu tenho como liderança, a Iracema Abreu, foi minha maestra, minha professora de dança. Então, ela era muito doida, assim, eu cheguei lá no ensaio, ela, menino, vem aqui, marca um negócio aqui. Aí eu fui e marquei ela, pronto, tu tá na peça, Paixão de Cristo. Na época, a comunidade, ela estava se preparando para apresentar a Paixão de Cristo, né, que acontece no teatro, Sim. É uma forma diferente que a comunidade faz. Que, por sinal, esse ano eu sou o coordenador, sou o responsável pela Paixão de Cristo. Bacana. Aí, 15 anos depois, estou aqui como o responsável da Paixão. Entrou de modo inesperado. E aí, então eu fui por conta da dança lá, a Iracema chegou, me botou para marcar, pronto, tava na peça, comecei a ir nos ensaios, e aí da dança eu comecei a entrar no teatro, assim. Agora, eu não era comunicativa, não posso dizer isso. E tem uma coisa interessante sobre mim, cara. Eu sou introspectivo. Só que eu sou um introspectivo que aprendeu a se comunicar muito bem.
Então, assim, se tu me perguntar, Leandro, que tipo de ambiente tu gosta? Eu gosto de ficar no silêncio, numa coisa assim, numa conversa de boa, ouvindo jazz instrumental. Eu prefiro essa vibe. Eu não sou do... Da bagunça, da Não sei o gritaria. que, e vai... Eu não sou o cara que prefere esse ambiente. A questão é que eu me adapto muito bem a esse ambiente. Sim. Então, se for pra ser esse cara, eu aciono muito rápido. Eu gosto, fiz bastante comédia na minha trajetória dentro do teatro, então eu me considero um bom ator de comédia, assim, em termos de time, de sacadas, de ser rápido nas respostas. Então, isso eu uso ao meu favor, que eu aprendi no teatro. Sim. Então, quando eu entrei lá na comunidade, eu não entrei com esse objetivo, quero melhorar minha comunicação, ou sempre gostei de teatro, não foi. Foi por um acaso. Até porque no colégio, o esporte que eu fiz durante a minha vida toda, né, desde a quinta série até os 18 anos, foi xadrez. Então eu era o clássico, não tem nada a ver, eu era o clássico, o estereótipo do nerdobola, era nerdzão, óculosinho aqui assim, ficava nos cantos da escola lendo, estudando, jogando xadrez só, lendo livro de xadrez, tirava sua nota boa. Eu era bem insuportável, assim, nesse nível. Como eu disse, eu não era um bom comunicador. Né? Comunicar bem não é quem fala bem. Sim. Existe ouvir, existe o relacionamento. Eu não era. Então, eu era um escrotinho, assim. Eu me achava um pouco melhor do que... Isso não era legal. Mas cara, eu era esse cara. O introspectivo nerdobol. Virei um cara que trabalha com comunicação e não sei o quê. Então, o teatro, ele me transformou nesse sentido. Eu não era muito comunicativo. Mas dentro do teatro eu aprendi muita coisa que fez muita diferença na minha vida. Na verdade, eu atribuo toda a minha trajetória profissional ao que eu vivi ali dentro do teatro, cara. Hoje eu tenho uma escola que utiliza o teatro como ferramenta. Foi uma coisa que eu encontrei dentro da igreja, né? Sim. E eu percebo que todos os meus caminhos como profissional, eles vieram de alguma forma atrelada a essa minha habilidade de me comunicar. E como eu entrei no teatro com 17, ali no começo da minha carreira profissional, digamos assim, quando eu comecei a trabalhar, né, pegar oportunidades, fez muita diferença para mim, assim. Mas teve várias outras situações de empreendedorismo que eu vivi ao longo da minha vida lá na minha família também. Sim. E que sempre estavam atrelados à comunicação, sabe? Então eu percebo assim, e isso é uma coisa interessante sobre a comunicação. Você pode ser uma pessoa introspectiva, que se comunica muito bem. Isso é uma coisa muito importante. Não é só os extrovertidos que se comunicam muito bem. Se você dominar as técnicas, se você entender como funciona um mecanismo de comunicação, como funciona um mecanismo de relacionamento, ou como funciona o estar num palco, eu posso muito bem ser o cara que tem toda a energia do mundo ali na frente, e o que brinca, o que ri, o que faz, acontece, faz todo mundo sorrir. Terminou, virou, eu tô aqui, ó. A minha, quietinho. Bora pra casa, eu quero só ficar na minha. E é isso que acontece comigo. Quando termina um evento, uma palestra, tô aqui, terminou a palestra, aí eu vou falar com todo mundo, não sei o quê. Eu só quero ir pro hotel, pra ficar no computador, falar com a minha esposa. Esse é o rolê. Então, ser extrovertido não é sinônimo de ser comunicativo. De se comunicar bem. Da mesma forma que ser introspectivo não quer dizer que você não seja capaz de se comunicar bem. Se você souber dominar as ferramentas, você pode ser um excelente comunicador, mesmo sendo introspectivo. Caraca, ó, eu não sabia que tu era introspectivo. Sim. Né? Porque tu te comunica muito bem, tu tem uma escola de comunicação. Dentro das redes sociais, tu sabe te portar muito bem, tu não aparenta ter vergonha de falar na câmera. E é até um ponto que é muito importante tocar, né? Tem muita gente que é introspectiva, que às vezes tem a falsa impressão que não sabe se comunicar pelo fato de ser introspectiva, e aí isso acaba gerando um ciclo vicioso, porque ela é introspectiva, ela acha que não sabe se comunicar, ela se torna mais introspectiva, e vai cada vez mais evitando falar com outras pessoas, participar de eventos. Então, eu queria que tu desse uma ajudada para esse pessoal, né? Desse alguma dica aí. Cara, eu sou muito introspectivo, mas eu quero, sei lá, começar a produzir conteúdo na internet. Certo. Ou eu preciso começar a socializar melhor, me comunicar melhor dentro do meu ambiente de trabalho para poder conseguir uma oportunidade, crescer lá dentro, ou até mesmo só para eu não parecer um bicho.
chegar, não falar com ninguém, de cara fechada, me isolar, ficar no meu canto. Muito bom. Então, bora para um corte aqui. Vamos lá. Certo. Primeira coisa que a pessoa precisa perceber é se entender ou introspectivo ou tímido. E essas duas coisas não são iguais. E esse aqui é o ponto. Tem muita gente que é introspectiva e que as pessoas acham que ela é tímida. O tímido, ele tende a evitar a exposição, ele tende a evitar se colocar, né, e falar, se expor, né? Sim. Se colocar à prova. Mas ele não somente tende a isso, como ele evita isso. Porque estar nesse lugar de exposição afeta ele. Machuca, causa dano. Então, ele não só tende a não fazer, como ele foge daquilo, ele Sim. evita. Essa é a situação do tímido. Ele evita falar, ele evita conversar, ele evita interagir. Esse é um tímido. Sim. O que é o introspectivo? O introspectivo, ele também tende a não estar se expondo, ele tende a não chamar muita atenção, mas isso não o impede de fazer isso. Entendi, ele só Caso evita. seja necessário. Ele só evita, só é o natural. Tem gente que chega, sai falando com todo mundo. Tem gente que chega, não sai falando com todo mundo. Ele chegou, sentou, tá na dele. Mas se falar pra ele assim, cara, vai falar com todo mundo. Ele vai levantar e vai falar com todo mundo, isso não vai ser uma questão. Então, o tímido, ele tem dificuldade em executar a exposição. O introspectivo, Eu só não gosto. ele só não gosta. E é por isso que é importante primeiro se perceber. Eu sou tímido ou eu sou introspectivo? Você é tímido ou introspectivo? A partir disso, aí vem as ferramentas. Então, quando eu entendo as ferramentas da oratória, as ferramentas da comunicação, aí eu, tímido, começo a trabalhar outros aspectos que não são somente a parte técnica, o falar, o agir, o gesticular, mas que são a parte emocional do negócio. Sim. O que é que me impede de falar? O que é que me impede de me expor? Que emoção é essa que eu sinto? Ou que pensamento é esse que passa na minha cabeça que diz que eu não posso ir lá falar? Então, é por isso que lá na Buma a gente trabalha teatro e psicologia. Porque eu entendo que se a pessoa quiser se comunicar bem, ela precisa saber se relacionar com o outro, mas ela precisa primeiro saber se relacionar consigo mesmo. Ela tem que se entender. Porque é a partir disso que ela vai conseguir perceber o que ela precisa trabalhar. O introspectivo talvez só precise das ferramentas de oratória. O tímido vai precisar trabalhar outras questões ali mais emocionais. Esse é o ponto. Caraca, entendi. É até um ponto porque eu sempre me considerei tímido. Mas agora, depois de tudo isso que tu falou, eu tenho que parar pra analisar se eu realmente Será sou que eu sou? ou se eu sou Aqui introspectivo. É um tímido que tá aqui conduzindo um podcast, que fala, que empreende e fala com a galera. Será que tu é tímido? Talvez só seja introspectivo. É Talvez eu diferente. só não goste, mas se precisar Se fazer, eu precisar, faço. tá aqui, ó, tá fazendo. Exatamente, exatamente. E A barreira de execução ela é muito menor. entendi. Esse aqui é o ponto, né? Talvez o introspectivo também sinta um desconforto. Se ele tende a não fazer, existe um desconforto Sim. ao fazer. É natural. Qualquer pessoa que tende a agir de uma forma, no momento que ela faz de outra, existe um mínimo de um desconforto. Mas para o introspectivo, esse desconforto ele é muito menor do que para um tímido. O tímido, ele trava na frente. Ele esquece. O tímido, ele gagueja, a mão sua, taquicardia. O introspectivo, ele talvez sinta tudo isso, mas com menos impacto. Sim, entendi. E conversando contigo, a gente já tinha conversado antes, mas eu consigo perceber que a tua oratória é muito boa. E muitas das vezes tem muita gente que entende muito de um assunto, é especialista em um assunto, porém tem a sua dicção um pouco prejudicada, não é muito bom de oratória, ela fala, a gente não consegue entender nada do que a pessoa está falando, né? E tu usou, além, logicamente, né, do teatro, que tu disse que foi uma virada de chave para tua vida, tu considera que tu sempre teve uma dicção boa, tu sempre teve uma oratória bacana, ou tu acha que tudo isso veio em decorrência do teatro, ou o teatro só aperfeiçoou o que tu já tinha? Tá. Assim, primeiro vamos entender o que é dicção e o que é oratória, né? Porque a dicção ela está relacionada à capacidade de nós verbalizarmos através dos fonemas as palavras. Então, quem tem uma língua presa, quem tem uma voz muito fanha, quem troca um L por um R, Sim. aí são questões de dicção. Fisiológicas, né? Exatamente. E aí você precisa de um trabalho com fono.
Aí um fono é que vai te ajudar nesse processo, né? Certo. Porque talvez seja alguma parte, tá relacionada à parte mecânica, de fato, da tua fala. Isso é dicção. Vamos para a oratória. Aí, no caso da oratória, já está relacionado à forma de verbalizar, de falar, de conectar ideias, de conseguir construir. Então, quando você diz assim, poxa, tem gente que fala e a gente não entende nada. Pode ser, porque essa pessoa tem alguma questão com a dicção dela. Vou pegar aqui a Tata Werneck. Tata Werneck, ela fala super rápido, fala embolada, para ela funciona. Sim. Porque ela tem um propósito cômico. Sim. Então, ter a dicção daquela forma faz todo sentido para Tata Werneck. Se você tá pensando, mas a Tata é assim, não tem problema. Pro ambiente que ela se encontra. Pro ambiente que ela se encontra e pro propósito da comunicação, faz todo sentido a dicção dela ser daquela forma. Então, quando a gente pensa em comunicação, você sempre precisa pensar, qual é o meu objetivo? Eu quero causar riso? Então tá tudo bem. Ser gago, tá tudo bem. Não entender faz parte. É cômico. Beleza, tá tudo certo. Agora, para um professor... Agora, eu quero que as pessoas compreendam. Eu quero dar uma aula, eu quero fazer um vídeo sobre conteúdo, eu quero passar meu conhecimento. Então a gente vai precisar melhorar essa dicção. E aí, no caso da oratória, é essa habilidade de conseguir falar, explicar, conectar ideias, falar de forma coerente, né? Então tem gente que também fala super bem, articula super bem, tudo mas solto. no fim tu fica assim, cara, o que esse cara quis falar? Usou palavra difícil pra caramba, mas eu não entendi nada. Exato. Não consigo conectar. Então, tá lá, a dicção perfeita, super eloquente, né? Com bastante energia, emoção. Sim. Mas falou, o povo fica assim, meu Deus, mas tu sentiu? Mas o que ele disse? Não Eu sei, que sou muito lerdo e não entendi. Não entendi nada. Então, a oratória está relacionada a essa habilidade de você conseguir ser compreendido, Sim. né? Eu sempre fui bom, tá aí. Eu posso dizer isso. Eu lembro que mesmo nessa época que eu era nerdzão, numa apresentação de trabalho, eu sempre me saía muito bem. Uma coisa importante sobre a comunicação. As pessoas que mais se destacam no mercado são as pessoas que sabem se comunicar muito bem. Porque essas pessoas, elas correm mais riscos. Elas se expõem mais. Isso faz com que elas sejam mais lembradas. Isso faz com que elas aprendam mais. Imagina uma pessoa que nunca correu nenhum risco na vida. Pelo medo de errar. Eu não vou errar nunca. Então, eu prefiro não correr o risco. Sim. Ótimo. O que você vai aprender então também? Então, se você pega uma pessoa que errou um monte, olha o quanto que ela aprendeu. Essa gama de se jogar e ver e fazer acontecer faz com que essa pessoa aprenda muito. Então, as pessoas mais comunicativas são as que mais se destacam no mercado, porque essas pessoas sempre são lembradas. Elas estão sempre recebendo aplausos. Às vezes elas não são as mais competentes, mas elas são as que as pessoas lembram como referência. O mercado tá cheio aí. Se a gente pegar qualquer hambúrguer aqui de São Luís, sim, caseiro, o sabor vai ser bom. Se você comprar com uma marca, eu ia citar a marca aqui, mas vai que essa marca quer me patrocinar, né? Se você pegar uma marca grande e comparar o sabor, não tem comparação. A marca grande industrializada não se compara em sabor. Mas por que ela vende mais? Por que ela é maior? Porque ela é mais lembrada. Ponto. Então, às vezes, não é sobre qualidade. Não é sobre você ser o melhor. É sobre você ser o mais lembrado. E isso é um problema que eu, particularmente, neste ano, eu quero ajudar bastante as pessoas a resolverem. É contranatural uma pessoa com competências não receber o reconhecimento que merece. Os bons precisam receber seu reconhecimento. O que a gente vê hoje é um monte de gente que não é boa recebendo reconhecimento porque sabe se comunicar bem. Então, se você é bom, aprende a se comunicar, que aí, cara, ninguém vai te bater. Se um ruim se comunicando bem vira referência, imagina um bom se comunicando bem. Aí, ele é o top do mercado, não tem que segure. Sim. Tu comentou sobre por que um hambúrguer, né, caseiro, local, ele é muito bom, mas não vende tanto quanto essa grande marca. E aí eu puxo um ponto da questão do posicionamento, certo, né? Tu te comunica muito bem, tu tem uma oratória muito boa, a tua escola é voltada para isso, e a gente sabe que também lá tu ensina como se posicionar, posicionamento voltado para vendas, né? Como que essa questão do posicionamento para vendas é importante dentro de uma mídia social, ou até mesmo em um marketing físico, outdoor, enfim. Aí tem um ponto que eu chamo de regra dos 3.
regra 3x3. E essa regra 3x3, no meu ponto de vista, é o que faz com que a gente consiga prender o cliente. É o que faz com que a gente consiga prender a atenção, né? E sobre o que se dá essa regra? Ela envolve 3 pontos, que são 3 impressões causadas em 3 segundos. Então, quando eu falo de comunicação, a gente precisa entender o seguinte, que a forma como eu me comunico influencia diretamente na forma como o outro me percebe. E isso é o posicionamento. Como eu me comunico vai influenciar na forma como o outro vai me perceber. O que diz a regra 3x3? Que em 3 segundos a gente consegue gerar 3 impressões. Quais são essas impressões? Que eu acredito. A primeira delas é que você precisa transmitir que é confiável. Como é que eu faço isso em 3 segundos? Olhando nos olhos. Olha nos olhos da pessoa. Porque quando você fala olhando nos olhos, a sensação que ela tem é de que ela pode confiar em você. Sim. Porque, de maneira geral, o que a gente tem guardado no nosso cérebro em termos de informação? Quem fala olhando para o chão, quem fala desviando, tá mentindo. Exatamente. Então, primeira impressão que eu sou confiável, eu faço isso olhando nos olhos. Sim. Segunda impressão, que eu sou entusiasmado. E qual que é a importância de eu demonstrar que eu sou entusiasmado? Porque a melhor experiência que um cliente pode ter é ser atendido por alguém que está feliz atendendo. Sim. E qual é a pior? É ser atendido por alguém que não quer atender. Qual é a maior desgraça que a gente vive quando chega na lâmpada? Tá lá que... Boa tarde. Aí a gente fala logo, essa aí tá sem vontade de trabalhar. Não tem condição, né? Então, como é que eu transmito pro meu cliente que eu sou entusiasmado? Sorriso. Simples. É falar sorrindo. Fala um bom dia, boa tarde, boa noite com um sorriso no rosto. Pronto. Bem ali, teu corpo tá mandando uma mensagem pro cliente. Ó, sou entusiasmado, estou feliz em te atender. E a terceira é que você é especialista. Como é que eu demonstro isso? Através da minha postura, na forma como eu me apresento. Aí entra vestimento, aí entra a postura corporal. Sim. Então, olha só, quanto tempo demora para eu construir uma boa impressão? 3 segundos. Se eu chego para ti, ó, olá, boa tarde. Tudo aqui, bem? Ó, minha postura, meu sorriso, meu olhar, foi. Assim, pô, esse cara é bacana. Uma energia, tem uma energia legal. O santo bateu. É, o santo bateu. O que é isso? Não, o cara olhou no teu olho, sorriu para ti e tá aqui na postura. E isso você pode aplicar, isso aqui eu tô falando de um contato direto, mas se a gente pensar em um vídeo, se a gente pensar num outdoor, no fim, vai remeter a isso. Como é que você transmite que você é confiável? Como é que você transmite que você é especialista? Como é que você transmite que você é entusiasmado? Cara, tu vê um outdoor que tá com uma logo toda colorida, com uma fonte nada a ver, com uma foto, tu olha para aquilo, bateu o olho, o que pensa? Não tem condição. O que é isso? O que é isso? Não, peraí, eu não vou contratar um negócio desse. Peraí, não tem condição. Da mesma forma que quando a gente vai no supermercado, tem lá vários produtos. Se a pessoa não sabe qual ela vai levar, provavelmente ela vai escolher pela embalagem. Aí, pô, esse aqui é bonitão, né? Vou levar esse aqui. Sem nem perceber, você está escolhendo pela embalagem. Por quê? Porque a nossa tomada de decisão inicial, a nossa impressão inicial, ela se forma muito rápido. É a partir do preconceito, é rápido, o cérebro trabalha muito rápido. A primeira impressão é que fica. Então, se você causar uma boa impressão, primeira impressão dá para mudar. Eu acredito nisso. A primeira impressão é a que fica? Depende. Dá para mudar. Mas para você mudar uma primeira impressão, você vai precisar de tempo. E às vezes numa venda, você não tem tempo para mudar. Tem que pegar na emoção. Tem que pegar na emoção. E aí, não deu para mudar. Então, dá pra mudar, mas você precisa de tempo. Se você não tem tempo, então, cara, tem que causar uma boa primeira impressão, porque senão vai perder. Impressão. Exatamente. Então tá aqui 3 pontinhos: contato visual, sorriso, postura, e isso se aplica nos vídeos, isso se aplica no outdoor, isso se aplica na embalagem do seu produto, né? O cliente tem que bater o olho e dizer assim, pô, essa aqui vai ser a melhor. Tu pega uma embalagem, o rótulo tá todo desfocado, aí tem um outro, tá todo bonito, você já viu, a água em caixa. Não. A água na embalagem, que é uma caixinha, parece uma caixa de leite, aí tu olha assim, caralho, isso aqui é muito diferente. Ah, já vi, Pronto, 10 conto a água. Aí tu, e eu acho bacana, eu só nunca comprei, mas eu acho muito bacana. Eu fui dar uma palestra lá em Alagoas. Aí lá no hotel só tinha essa água. Eu falei assim, não, cara, tu não tem nada da Tá normal? Não tem da civilização. Não, só tem nessa, mas senhor, é uma água. Eu falei, não, velho, peraí, eu trabalho com venda, beleza. É água igual é massa. Mas é isso. Mudou a embalagem, mudou o valor. Ponto.
E a embalagem é de produto, a embalagem é de vídeo, a embalagem é você. Sim. Eu sou minha embalagem, o meu sorriso, meu olhar é minha embalagem. É Sim. isso aqui que eu tenho. Como é que eu vou apresentar isso para o meu cliente? Vou para uma reunião de bermuda e chinelo. Regata. Pode ser que funcione. Se você for um surfista, um atleta, faz Sim. sentido, massa. Se você quiser fechar um negócio, um business, é outra história. É outro, é outro rolê, né? É outro Então, ponto. tem que ter outro posicionamento, tem que ter outra embalagem. Sim, sim. É outro objetivo na comunicação. Vou lembrar uma coisa que Uma eu falei. comunicação não verbal. Toda comunicação, ela tem que ter um objetivo. Qual é o teu objetivo? Meu objetivo é chocar. Ah, pode meter. Vai só de cueca. Vai só de cueca que tu vai chocar. Vai ser massa. Se esse for o teu objetivo, Sim. vai funcionar. Qual é o teu objetivo? Sempre tem que pensar isso. Cara, qual é o objetivo da minha comunicação? É igual quando eu chego pra ti, olha que interessante, né? Chego pra ti, super teu amigo, assim, poxa, tô preocupado com o Márcio. Vou dar um papo assim, Márcio, ontem eu notei que tu errou um negócio lá no podcast, né, cara? Pô, tu trocou o nome do cara, né? Qual foi o objetivo dessa minha fala pra ti? Quais as possíveis consequências dessa minha fala? Só te casar mal e dano, certo? Sim. Por que eu vou te falar isso? Vai servir pra quê? Qual é o propósito da minha comunicação? Se as pessoas parassem um pouquinho pra pensar antes de falar, Sim. elas iam perceber que vários conflitos seriam evitados. Porque a comunicação é uma comunicação que flui sem propósito. Não, eu falei porque eu acho que tinha que ter falado. Mas por Porque era quê? uma crítica construtiva. Mas por quê? Qual? O que tu quer com isso? O que vai chegar aonde? Vai chegar a lugar nenhum. Então, vai servir a quê? A nada. Vai servir absolutamente a nada. Já errei o nome do Já cara. já foi. É isso. Tá evidenciando pra quê? Com qual propósito? Ponto. Então, toda comunicação ela tem que ter um objetivo. Se você não pensa sobre o objetivo da sua comunicação, tu tá só fazendo zoada. Sim. Entendi. Isso é muito bacana porque as pessoas precisam saber se comunicar com o seu público-alvo. Independente se é um negócio local, se é um negócio digital, se é híbrido. E é isso que eu vejo que falta nas pessoas, né? Cara, se o teu público-alvo são jovens, adolescentes, muito dificilmente tu vai conseguir te conectar com eles falando de uma forma toda formal, de terno, gravata, camisa social. Agora, se o teu público é um público mais experiente, né? 50, 40 anos, dono de negócio, empresário, que na maioria das vezes se veste assim, social, terno, gravata, aí é ideal que tu fale de uma forma mais formal e que te vista dessa forma. É exatamente isso que tu falou. Qual é o final, né? Pra que eu vou fazer isso? Qual é a finalidade? Então, eu vejo muita gente errando isso, não sabendo se comunicar com o público-alvo, utilizando, às vezes, vestimenta errada, forma de se portar errada, e isso é muito bacana. E quando tu tava falando isso, tu tocou num ponto de atendimento. Às vezes tu chega pra pessoa, a pessoa tá, oi, boa tarde, não sei o quê, né? E a gente sabe também que lá na Bumba, a gente tem um treinamento voltado para atendimento, voltado para vendas, né? Então eu queria, porque aqui em São Luís eu vejo assim uma deficiência muito grande no atendimento, né? Independente se é atendimento por telefone, por WhatsApp ou presencial. Cara, eu vou te falar que é nível Brasil, ó. É Brasil. Cara. Assim, graças a Deus eu falei sobre o Matheus, Sim, né? sim. Então a gente roda bastante, assim, Nordeste, mas a nível Brasil, a gente percebe. A não ser que você esteja numa cidade turística e a galera já é muito safa pra lidar com turista, sabe? Mas quando não, assim, em loja, Sim. quando você tá numa cidade turística, mas você vai numa loja grande, Sim. o atendimento vai ser feito da mesma forma. Agora tem alguns pontos que divergem, assim. Eu vou citar, agora, recentemente a gente estava em São Paulo, né? Cara, tu vai lá nessas ruas de eletrônico, no Brás, na Efigênia, Santa Efigênia. Cara, eles fazem um negócio que eu fiquei olhando assim, se esse cara fosse lá pra São Luís, ele ia arrebentar. Ele ia arrebentar em qualquer loja que ele fosse lá pro centro. Porque eles fazem um negócio que é simples, Sim. que lá se torna comum, porque todo mundo faz, mas quando você vem para um meio onde as pessoas não fazem, você se torna a referência no mercado. Eles fazem um negócio muito fácil, que é, ele fala contigo sorrindo e pergunta se pode ajudar. Cara, mas onde tu passa, ele fala assim, ó, tudo bom, senhora, posso te ajudar?
Posso ajudar, senhor? E ele não tá falando do produto dele. Porque lá os caras fazem assim, você estava procurando o quê? Ah, não, mas a gente conhece aqui, deixa eu te levar lá, o cara bem ali vende. Ele não vende o meu negócio, mas ele vai te levar porque ele vai ganhar uma comissão. Então Sim. esse atendimento inicial, esses primeiros 3 segundos, Sim. cara, eles fazem muito bem, é surreal. A pré-venda deles, Tanto né? que é difícil ignorar, porque é carismático demais. Fala assim, bom dia, tá procurando o quê, senhor? Posso te ajudar, senhor? Posso te ajudar? Só que lá, todo mundo faz. Tu pega um cara desse e joga lá no meio da Rua Grande aqui, esse cara vai arrebentar. Em qualquer outro lugar também. Sim, Aqui em São Luís, né, sim. infelizmente a gente realmente tem uma deficiência, como eu falei. Eu percebo isso a nível Brasil, mas aqui no nosso estado a gente também tem isso. Agora tu pega um cara desse, bota ele pra atender qualquer estabelecimento, cara, vai arrebentar em comissão, tudo, porque é diferente, mas é muito simples. É um É um falar sorrindo, falar sorrindo olhar e no eu olho. perguntar se pode ajudar. Que aí eu vou te dar um exemplo aqui muito interessante sobre a Drogazil. A Drogazil chegou aqui e se tornou a referência de melhor atendimento. Já foi numa Drogazil? Já, Pronto, já. A beleza. pessoa compra lá, inclusive. Pronto, então tá aí, ó. Tá aí virou estatística, né? Então, assim, a Drogazil chegou aqui, virou referência de melhor atendimento. Fui lá, né, pra comprar, mas Sim. também perceber. Isso é um ponto importante sobre o empreendedor. O empreendedor, ele nunca desliga o olhar dele. Ele tá sempre Atento. aprendendo. Então, fui comprar um remédio, mas peraí, deixa eu ver como é que é esse atendimento. Eu consigo aprender a levar O que daqui. que dá para aprender daqui, exatamente. Então isso é uma coisa importante para todo empreendedor. Estar sempre atento e tirar lições. Cheguei lá, cara, entendi que o atendimento deles se resume a 3 pontos. O primeiro deles é falar contigo sorrindo. O segundo deles é perguntar se pode te ajudar. O terceiro deles é te levar até onde você... Sim. Tudo bom? Boa noite. Posso ajudar o senhor? Tá procurando o quê? Aí você fala, tô remédio pra dor de cabeça. Ah, então, por favor, me acompanhe. Aí ele vai e te acompanha até, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Te apresenta aquilo que tu tá procurando. Te faz uma sugestão, Sim. esse aqui é bom pra isso. Ah, tá bom, muito obrigado. E quando chega no caixa, aí eles fazem um negócio que é assim, você poderia digitar seu CPF pra gente continuar nosso atendimento? Aí tu digita o CPF, aí eles puxam do banco de dados teu nome. Sim. E aí eles te tratam pelo nome. Sorriso, perguntar se pode ajudar, te direcionar pra tua solução e te tratar pelo nome. Acabou. Isso fez a Drogazil ter o melhor atendimento aqui. É difícil fazer isso aqui, cara? Não é. Mas quando você tá num mercado onde as outras farmácias não fazem, você se torna a referência. É por isso que não é tão difícil se destacar no Sim. mercado. Porque se o mercado que você tá não tem um alto nível, jogar em baixo nível é muito fácil para se destacar. Tá aqui, ó, 4 pontos. Qual é a empresa que não consegue fazer isso aqui? Isso aqui deveria ser o mínimo em qualquer estabelecimento que nós entrássemos. Sim. Não é isso que acontece. As pessoas não falam sorrindo, as pessoas não direcionam, as pessoas não te conduzem nem te tratam pelo nome. Que é o mínimo do Que mínimo, é o né? mínimo do mínimo, exatamente. Às vezes nem um bom dia tem. Exato. Às vezes nem um bom dia tem. E tu... Mas tá aqui ó, a dica, ó. Quer se destacar no teu mercado, quer fazer um atendimento na tua empresa? Bota a tua equipe comercial para falar sorrindo, perguntar o nome do cliente e direciona. Ah, a loja é pequenininha, não tem problema. Dá um passo com o cliente, eu vou dar um passo. Mas ele vai sentir que ele foi ajudado Foi- e que tu tirou um tempo Foi pra... conduzido, exatamente. Pronto, tá aí. Fizer isso, meu amigo, eu garanto, um mês, os teus clientes vão começar a falar, olha, mas mudou alguma coisa aqui, viu? Tá diferente. Agora, um ponto. Eu sei que pode ser uma pergunta complicada. Vai lá. Né? Eu vou te complicar um pouco. Te colocar numa saia justa. Mas a gente vê, lógico, não é regra. Mas a gente vê lá pra fora, Estados Unidos, que a maioria dos estabelecimentos, das empresas, elas focam muito em atendimento. Certo. Experiência ao cliente. Porque quando o cliente vier aqui, o que ele vai levar daqui? Não é só um bom atendimento, mas a experiência que eu trouxe pra ele. Tu acha que tem algum motivo específico pra, já que tu falou que é geral, no Brasil, a gente ser tão deficiente assim em atendimento e às vezes faltar até um bom dia, que é algo que não é nem pra vender, é educação. Bom dia. Essa daí é difícil mesmo. Vamos lá. É porque eu percebo que pode ser uma série de fatores. Pra mim, o principal deles é educacional. Ponto. Porque, e aqui eu não tô falando, eu tô falando de educação de maneira geral, Sim. mas eu consigo dar exemplos aqui práticos. Quando eu falo de educação, não é só sobre o sistema educacional do país, não é só sobre isso.
é também sobre aquilo que o país se preocupa em educar. Sim. Então, quando a gente assiste os filmes americanos, o que a gente vê muito comum? A cena mais comum de todo filme americano é você ter Lanchonetezinha? crianças Ah, tá. sendo o quê? Escoteiras, e elas Ah. vendem o quê? Os cookies. Vai de porta em porta, vendendo cookie. Quando não tá vendendo cookie, elas fazem uma barraquinha pra vender o Limonada. quê? Limonada. Então, o que acontece? Lá, cara, desde cedo, a criança, ela entende o seguinte, que ela não precisa de emprego. Ela pode ser uma empreendedora, uma empresária. Sim. Né? Então, assim, é importante ter um emprego, mas se não tiver, você tem possibilidades de, a partir do seu negócio, você criar o seu próprio negócio, a partir das suas habilidades, criar um próprio negócio. Sim. Então, isso é desde criança. A criança nasce assim, ó, cara, se não tiver emprego, o que eu vou fazer? Eu vou montar meu negócio, eu vou fazer assim, pá. Eu faço acontecer. Eles crescem assim, certo? Então, desde crianças, eles têm a oportunidade de estar lidando com o público, atendendo, vendendo. Cara, olha isso é fantástico. Eu fico lembrando da minha história. Sim. E eu fico muito feliz de que, pela dificuldade que a nossa família passou, eu tive oportunidades de desenvolver isso em mim. Então, a minha irmã mais velha, ela faleceu de câncer no cérebro, né? A gente descobriu, ela tinha 8 anos de idade, ela faleceu com 13, na época eu tinha 11 anos. Então, a doença, o câncer, me desestrutura toda a família, assim, né? Então, foi um período muito difícil pra gente, financeiramente falando, né? Porque tudo, o foco é ali o tratar a tratamento. doença. Beleza. Quando minha irmã faleceu, a minha mãe, ela sempre foi empreendedora. Sempre se virou, cara. Minha mãe, ela ficou sem trabalho, ficou sem emprego, mas nunca ficou sem trabalho. Essa é uma frase que minha mãe sempre dizia pra mim. Meu filho, você pode ficar sem emprego, mas você só fica sem trabalho se quiser. Então, quando ela, no hospital, ela fazia crochê para vender. Quando ela chegava, a gente ia pra praia, pegava areia para fazer as tartaruguinhas, para botar em porta. Quando não, ela fazia suquinho, picolé, a gente vendia na praia. Né? Então, desde pequena, eu lembro, com 7 anos de idade, eu tinha uma caixinha de suquinho, aí botava o suquinho e ia vender no frigorífico que tinha no bairro. Ficava lá, 7 anos, vendendo suquinho para poder ajudar, né, em casa. Depois que minha irmã faleceu, a gente mamãe montou um churrasquinho. Então, lá no churrasquinho eu era criança, mas eu era o caixa, eu atendia os clientes. Então, eu tive desde pequeno a experiência de boa noite, e limpar a mesa, qual o seu pedido, e não sei o quê. E mamãe ensinou isso pra gente, né? E eu fico vendo, cara, foi por conta dessa dificuldade, mas que ela me trouxe experiências que eu pude ser diferente, ter conseguido ter uma visão de negócio diferente, né? Pensar sobre o cliente, me comunicar melhor. Sim. Foi por conta disso. Eu fui colocado em situações que me exigiam que eu me comunicasse bem. Tu foi obrigado a se desenvolver e aprender. Eu precisava ali, né? E eu fico muito feliz. Dentro da nossa família, eu sempre fico feliz por isso, assim. Cada baque que a gente passou, a nossa família, ela tirou proveito daquilo que poderia ser tirado de proveito. Então, minha irmã faleceu, a nossa família se tornou muito unida. Eu tenho uma outra irmã, minha irmã mais nova. Cara, a gente... sou muito feliz pela minha família. A gente se ama, se abraça, deita junto. É muito legal o carinho que a gente tem um pelo outro. E isso toda a família. Isso veio por conta da perda da minha irmã. Né? Então, a gente tirou proveito das situações ruins. E, de novo, empreender é você ver oportunidades. Não é sobre o que acontece com você. É sobre o que você faz com aquilo que acontece com você. Sim. A gente pode viver uma situação e olhar aquilo por um ponto de vista, porque meu Deus, só comigo, e sofrimento e tal, e pronto, merda. Ou você pode olhar aquilo e dizer assim, ó, pra que, meu Deus? O que dá pra tirar daqui? Exato, então isso aqui dá pra ser pra isso. Então... o que dá pra ser disso aqui? Pô, dá pra ser mais próximo, dá pra se amar mais, dá pra aprender a vender. Pô, então dá pra fazer um monte. Minha mãe, na época, olha que sacada, assim, cara. E essa foi minha referência. Na época que minha mãe ficou doente, minha irmã ficou doente, mamãe teve que vender o ponto dela, né? Ela tinha uma lojinha de roupa. Mas mamãe sempre quis voltar a ter esse ponto, assim. Bom, vou voltar a ter meu ponto. Aí o que ela fez? Ela começou a vender picolé
só que ela trocava picolé por tijolo. Essa foi pra... Cara, ao invés de eu vender, eu vou trocar por tijolo. Um monte de menino correndo. Cara, ela juntou milheiro pra criar a loja, pra montar a lojinha dela de novo. Só na troca de picolé. Quando a gente montou o churrasquinho, olha essa sacada, marketing sensorial. Te liga aí, experiência do cliente. Quando a mamãe montou o churrasquinho, ela passou uma semana botando só banha para assar. Ela não botava as carnes, ficava só assando a banha. Por quê? Porque com uma semana depois todo mundo sabia que tinha churrasquinho ali perto. Assim, cara, tem alguém vendendo churrasquinho, porque todo dia tá esse cheiro e a banha cheira forte, né? Diferente do cheiro da carne. A banha, ela vai... Passou uma semana só assando banha, marketing sensorial aí, territorial, pra fazer a galera sacar que tinha churrasquinho. Caraca. Fruto de uma criatividade que veio da dificuldade, que veio da merda. Podia ficar se coçando, mas entendeu, encontrou um pra quê, cara? Isso aqui dá pra fazer o quê? Pô, dá pra fazer isso, então bora fazer isso. Cara, isso é muito bacana. Porque... Aí, finalizando, como eu cresci nisso, eu me percebo assim. E aí, trazendo pro Brasil, a gente vê um país onde a educação não é focada nisso. Sim. Nem nas faculdades, cara. Tu pega o nosso ensino superior não prepara os profissionais para serem donos do próprio negócio. Prepara os profissionais CLT. Para serem funcionários de alguma empresa. Sim. Tanto que eles nem te ensinam a ganhar um emprego. Te ensinam só a ter o emprego. Sim. Aí é por isso que você tem um monte de arquiteto formado. Mas eu não sei atender cliente. Não aprendeu, é verdade. Te ensinaram só a fazer o projeto. Sim. E aí, agora como é que tu vai te comunicar com o cliente? Advogado. Eita, não sei defender a causa. Só aprendeu a estruturar. Só aprendeu a lei. A falar, exatamente. Dentista. Não sei fazer o conteúdo, não sei falar. Ninguém te ensinou. Ninguém, no Brasil, a gente não ensina as pessoas a se comunicarem. Esse é o ponto. Tu não aprende a se comunicar nem na escola, nem na faculdade, nem no trabalho. As pessoas e as situações apenas te cobram que você se comunique. Na escola tem que apresentar trabalho, na faculdade tem que apresentar seminário, no trabalho tem que apresentar resultado. Mas ninguém ensina a fazer isso. Sim. A bomba ensina. Mas é isso, a nossa educação não ensina a gente a fazer isso. Diferente de lá fora, que ensina. Tem direcionamentos, tem construção para que a pessoa pense de uma forma diferente, age de uma forma diferente, se comunique de uma forma diferente. Então eu acho que vem daí. Desde cedo, lá eles se preocupam com essa experiência. Eu preciso ser o diferencial, a competitividade lá também é muito alimentada, né? E, então eles crescem com esse lugar. Cara, eu tenho que ser o diferencial no mercado, eu entendo que para ser o diferencial eu tenho que tratar bem meu cliente, atender bem, criar uma experience, uma customer experience para o meu cliente, né? Então, aqui a gente ainda tá... meu papel é ganhar meu salário. Meu salário mínimo, tá bom. Ficar nesse... Ai, que saco, mais um cliente, caraca. Nesse emprego aqui que eu tô trabalhando para pagar as contas que eu não suporto. E isso vem, não da má vontade, isso vem de uma falta de percepção sobre o macro, sobre a vida, sobre perceber as coisas diferente. Tudo é questão do ambiente, né? A pessoa lá fora, desde pequena, cara, vai ganhar teu dinheiro, vai vender limonada, enfim, vai te virar. Aqui não. O que não tô dizendo que é errado, né? Não tô... Porque se tu falar alguma coisa errada aqui, tu já é cancelado. É impressionante. Mas, assim, aqui o sistema educacional, principalmente a escola, tu aprende várias coisas, não vou dizer inúteis, mas que tu não vai usar no dia a dia, não vão ser corriqueiras pra ti. Sim. E coisas que tu precisaria aprender, que tu vai usar todo santo dia até tu morrer, pra sempre tu não aprende. Exato. Comunicação, às vezes uma coisa tu não vai usar todo dia. Educação financeira, primeiros socorros, nutrição básica, são coisas que são essenciais, que todo mundo precisa saber, mas que a gente não aprende. Tu sai da... que se você não souber, pro resto da vida você sofre as consequências. Vai ser prejudicado. Quantas pessoas montam negócio... Olha a coisa mais comum aqui no Brasil. As empresas quebrarem com menos de 2 anos. Aí tu vai fazer um estudo para entender o que acontece isso? Falha na gestão financeira. O empresário... Porque aqui no Brasil, tem isso também. Quando a pessoa fala, tu é empresário. Eu falo assim, cara, aqui no Brasil o Camelo ele é empresário também. Tá? A gente tá igual. Não tem nada de diferente. Né? Então, o autônomo, tem um monte de gente que o Brasil é cheio de empresário.
só autônomo, Sim. né? Só o cara que não tinha o que fazer, não tinha como se virar, ele encontrou um negócio lá de fazer o negócio dele. Mas não entende de gestão financeira. Aí vai e mistura as contas. O que a pessoa física? O que a pessoa jurídica? Sei lá, é meu. Seu trabalho é meu, o dinheiro não é meu? Isso É esse aí que eu acontece ponho, cara, o dinheiro não é muito. teu, o dinheiro é da tua empresa. Agora vai explicar isso. O cara não viu isso na escola, não viu isso em lugar nenhum. Então... Exato, cara. O sistema educacional, ele prepara a gente para ser CLT, querendo ou não, infelizmente. E outro ponto também que dá para tirar disso tudo, tava contando a tua história, que, enfim, teve dificuldade quando tu era menor, e que tua mãe sempre foi empresária, sempre foi empreendedora, e de tudo que acontecia de ruim, ela criava uma oportunidade, ela tirava uma coisa boa, e é muito daquele ponto, né? A vida não é, tipo, o que acontece, como tu já falou, o que acontece comigo, mas o que eu vou fazer com aquilo. Sim, exato. 10% é o que acontece contigo, 90% é o que tu vai tirar de proveito daquilo, o que tu vai, cara, eu consigo aprender disso, consigo aprender aquilo. E outra coisa também que tu já falou aqui, tu falou um pouco aí de Deus, e a gente sabe que também tu é da igreja, é acreditar no propósito. Né? Às vezes a gente não entende o porquê a gente está passando aquilo, a gente não entende o porquê da dificuldade, o porquê do problema, a gente pensa que o processo está errado, que o processo está sofrido, que está doloroso, mas talvez se tu não tivesse passado por isso tudo, por todas as experiências com a tua mãe, com a tua família, tu não tivesse se desenvolvido, tu não aprenderia a vender, a te comunicar, tu não teria entrado no grupo de teatro da tua igreja e tu não teria a Bumba. Então foi passar pelo processo. Com certeza. Eu não acredito de verdade, assim, cara. Quem eu sou hoje é fruto de tudo que eu vivi. Se eu mudasse qualquer coisa no passado, Talvez. sabe, sei lá, Deus, quem eu seria? Eu poderia ser melhor, Sim. mas eu poderia ser pior também. Uma certeza é, eu não seria quem eu sou. Eu seria outra coisa. Às vezes, cara, às vezes assim, você simplesmente não entende não, sabe, o propósito. Entendeu o propósito. 2021 foi a segunda ano da pandemia. Sim. Meu pai faleceu em março de 2021 de Covid. Cara, até hoje eu não entendo. Até hoje eu não sei que... E aí, que porra foi essa? Não entendo o propósito disso. Mas a vida não para. Esse é o pode ponto, parar. né? A vida não para. Nessa época, a Bumba quebrou pela terceira vez, né? Comigo, assim, né? Quando eu entrei, tava quebrada, os sócios só não sabiam que tava quebrada. Mas tava quebrada em dívidas, assim. Aí, em 2020 veio a primeira onda, a gente quebrou de novo. No fim do ano se recuperou. 2021 a gente mudou de espaço e veio a segunda onda aí que foi brutal mesmo. E a gente quebrou de novo, né? Então, nessa época, cara, porra, a empresa faliu, morreu meu pai de Covid, um mês depois faleceu o pai do Luan. Não foi de Covid, foi de ataque cardíaco, mas assim, o que é isso aqui? Qual é o propósito disso aqui, cara? Tem hora que não dá pra entender, não. Mas a vida não para. Então, nesse período lá, meu pai morreu no dia 9 de março. Dia 10 eu fiquei com a minha mãe. Dia 11 eu tive que estar na Bumba, porque a empresa estava fechando, tinha que demitir, tinha que tomar decisões, fechava a porta, não fechava, demitia. Tava no meio de uma pandemia, eu não tive tempo para respirar. Qual era o propósito disso? Até hoje eu não sei. Mas eu sei que a vida seguiu e quem eu sou hoje é fruto daquilo que eu vivi. O que dá para tirar é o pra quê? Sim. Tudo isso que eu passei serviu pra quê? Sim, sim. Aí eu consigo dizer, serviu pra um monte de coisa. Eu consigo dizer que hoje pro cara me derrubar, pra alguma coisa acontecer na minha vida, assim, a Papa vai me derrubar, vai ter que matar minha mãe e minha família. Qualquer outra coisa, parceiro. A gente reconstrói. A gente tá aqui pra isso. A gente reconstrói. Dá pra, se você encontrar uns pra quê, você Sim, sim. dá pra aprender algo, entendeu? Sim. Você ficar... Mas eu preciso entender. Cara, às vezes, vai matar às vezes não cabeça. tem nem entender, não. Às vezes é só seguir. Sim. Não dá pra entender por quê. Por quê? O porquê tu nunca vai saber, mas pra quê dá pra tu tirar alguma coisa. Eu sigo assim. Sim. Por quê? Sobre o que tu tá falando aí do teu pai, né? Eu também perdi meu pai em março de 2021, pra Covid também. Caraca, velho. E na época que ele Meus faleceu... sentimentos. Obrigado. Pra ti também. Eu não queria te interromper, mas... Uhum. E, enfim, quando ele faleceu, eu tinha uma outra ideia. Eu queria fazer um curso, um determinado curso. Queria me formar e tudo. E aí, assim, meu pai era, meu parceiro. Contava tudo pra ele, sabia tudo da minha vida. Ele que me ensinou a vender, porque ele tinha uma loja de carro.
E eu ia pra essa loja com ele, eu acompanhava o dia, eu gostava. Ficar rodando feito doido pela cidade, atrás de peça, era o que eu mais gostava quando era criança. E quando ele faleceu, né, eu perdi a minha base. Lógico, tem minha mãe, tem os irmãos dele, meus tios, mas eu perdi a minha base. E aí eu falei, cara, não dá mais pra eu continuar estudando pra esse curso que eu quero, eu preciso me mexer. Né? Eu fui atrás de trabalho, enfim. Então, não sei também o propósito, por que aconteceu, mas talvez, se eu não tivesse perdido ele em 2021, talvez eu não tivesse entrado na empresa que eu entrei, que é a IF, talvez eu não fosse hoje sócio de 2 empresas, que é o Business Experience e a Growing. Então, assim, não sabe o porquê, mas o pra quê sempre vai ter. Sempre vai ter. Se a pessoa procurar, ela encontra. Sim. Isso é certeza. Se você procurar um pra quê, vai encontrar sempre. Sempre tem um ponto positivo na merda. Dá só pra tirar. procurar, dá pra tirar. Sempre dá pra tirar alguma coisa Exatamente. boa. O meu pai, cara, ele também era muito parceirão, assim. Ele vendedor, sempre foi vendedor a vida toda, representante. E tem uma história que ele se orgulhava demais de contar, cara, que era assim, quando eu era criança, eu gostava de andar descalço, né? E quando a gente viajava no interior, aí papai, representante, viajava pro interior, às vezes me levava, né? E foi ele que me ensinou essa coisa do não passar despercebido. Meu pai sempre falava isso pra mim, meu filho, não passe despercebido. Onde você chegar, você precisa falar com as pessoas. E eu odiava isso. Então, aí chegava no cliente, aí ele mandava botar o sapato, Aí chegava no cliente, ó, vai lá, pergunte como é que ele tá, aperte a mão, pergunte como é que tá, vai lá. Aí chegava lá e falava, tudo bom? Bota aí. Então, esse olá, tudo bem? Foi meu pai que me ensinou, porque ele me cobrava. E aí tem uma história que ele adorava contar, que é uma vez a gente chegou num cliente, aí o cliente perguntou pra mim assim, e tu, Leandro, quando tu crescer, tu vai ser o quê? E aí eu falei assim, eu vou ser qualquer coisa, menos vendedor. E aí... e aí quando cresci, virei vendedor, o fruto virei não cai longe comercial. da árvore. Aí eu fiquei assim, cara, eu rodei. No ano passado eu viajei com o Sebrae, fazendo uma série de palestras sobre metodologia ativa, que foi pelos interiores do Maranhão. Cara, e aí eu rodando os interiores do estado, parando nos hotéis, assim, eu falei, cara, essa aqui era a vida do meu pai, olha só, rodei, tô aqui rodando de interior em interior, sou vendedor, virei meu pai. Cara, mas tá ótimo, deu orgulho com certeza, ele adorava contar essa história, assim, então. Isso é muito bacana porque o meu pai também era exatamente assim, cara. Eu, quando era criança, eu tinha um verdadeiro pânico, eu não sabia ir no caixa de um fast food e pedir, eu tinha pânico, né? E eu acho que ele conseguiu perceber. Então, por exemplo, a gente ia comprar uma peça do carro, ele fazia de propósito. A gente descia, ele ficava na porta da loja, ó, tu vai lá, naquele cara ali, vai perguntar se tem tal peça. Não, tu vai lá e vai perguntar. Se eu ficasse 1 hora chorando, que eu não queria, a gente ficava 1 hora lá até tu ir. E com isso eu fui, né, porque como é que a gente consegue aprender as coisas? No trauma. Na dor, no pânico, na pressão. Na necessidade. Na prática. Querendo ou não, a prática ela ensina muito mais do que a teoria. Com certeza. Se o cara quer se comunicar bem, ele tem que se comunicar. Se ele quer ter uma boa oratória, ele tem que praticar. Perfeito. Então aqui fica uma dica para todo mundo. Ó. Se você comprar curso online de comunicação oratória que não tiver prática, não vai prestar para nada. Não vai servir para nada. Se ele não te traumatizar de alguma forma também, ele não vai prestar para nada. A gente tá preparando conteúdo digital, né? Para esse ano a gente vai lançar. E assim, na primeira aula, a primeira coisa que eu digo é muito obrigado, mas eu tenho um aviso. Se você comprou esse curso e assistir todas as aulas, não vai fazer diferença nenhuma na tua vida. A não ser que tu faça todos os exercícios que eu passar aqui. Aí sim, vai fazer diferença. Porque é na prática, cara. Sim. É na prática que, se você quiser desenvolver habilidade, você só desenvolve a habilidade executando e tornando aquilo hábito. Você só aprende a dirigir dirigindo. Exato. Não tem como aprender dirigindo lendo. Vai ter que fazer. Exato. Pode saber tudo do manual, não sabe dirigir ainda, só vai aprender a dirigir dirigindo. Toda habilidade só se desenvolve executando, praticando. Isso é muito bacana. E a comunicação é uma habilidade. É uma habilidade. Mas aqui é uma boa notícia. Se você não é um bom comunicador, olha a boa notícia. Dá pra treinar, dá pra praticar, dá pra aprender, dá pra desenvolver. A bomba. Bacana. E então, cara, assim, teu pai sempre foi vendedor, tua mãe sempre foi empreendedora, sempre foi empresária. Então mamãe. Isso era fona, mamãe. Tu já trouxe isso de berço.
Sim. né? Então, não vou dizer que é fácil, mas tu teve uma referência. Duas? É, Duas tu brutais. teve duas referências, uma pra vendas e outra pra tirar tudo. Cara, aconteceu uma coisa muito ruim. Eu vou Aham. tirar uma coisa boa disso aqui, né? E como é que foi? Eu já entendi como é que foi o teu processo de comunicação, como é que tu conseguiu te comunicar melhor, desenvolver essa habilidade. Oratória também, né? Conseguir, mesmo sendo introvertido, te comunicar. Mas e a questão da venda, cara? Certo. Como é que foi a construção da venda? Porque, querendo ou não, comunicação ajuda muito na venda, saber se posicionar ajuda muito na venda, Com certeza. oratória ajuda, mas não basta só isso. Venda tem que usar gatilho, tem que usar a emoção da pessoa. Então, como é que foi esse lado da venda pra ti? Exato. Vamos lá, a venda surgiu quando aconteceu aquele evento lá Sim. que me puxaram pro comercial. Aí eu comecei a estudar aquilo. Um cara que pra mim foi referência, pra mim em termos, quando eu estudei venda, e aqui fica a dica, foi o Jordan Belfort. Falando bonito, né, em inglês. Que é o cara do Lobo de Wall Street. Não sei se você já assistiu o filme dele, tem lá, o filme mas Lobo. 7 vezes. Pronto, tá aí. E tem esse cara. Então, na época quando eu fui atrás, e aqui um outro ponto importante também, você saber uma outra língua, cara. Porque na época o material não tinha nada dele em português, assim. Mas eu consegui o material todo em inglês. Sim. Então, como faz diferença você ter uma outra língua lá na Bumba, quando eu vou estudar, eu sempre procuro em outra língua, porque se você botar no Google qualquer assunto em português, vai te trazer lá 1 milhão de possibilidades. Tu bota em inglês, te traz 1 bilhão de possibilidades sobre o mesmo conteúdo. Sim. E lá você tem os maiores experts do mundo falando inglês. Então, fica aqui esse adendo, vale muito a pena desenvolver uma outra língua para estudo. Porque tu pega direto da fonte. Exato. Aí, beleza, esse cara pra mim foi uma referência. E à medida que eu fui lendo aquilo lá, e eu fui testando, fazendo, praticando, Sim. aí pra mim é que foi a grande sacada. Eu percebi que eu conseguia fazer. Eu falei, cara, isso aqui eu consigo fazer. E aí eu via uma outra coisa. Perdão. Consigo fazer isso aqui também. Eu falei, cara, consigo fazer. Então eu fui me desenvolvendo muito bem dentro dessa parte comercial. Atendendo clientes, vendendo. E também na parte de gestão comercial, né? Mas assim, pontos que são importantes você entender que estão relacionados a vendas. Que a comunicação, ela vai te ajudar a vender. Mas tem vendedor que se comunica muito bem, mas que vende muito mal, né? Sim. Então, lá na Bumba, eu desenvolvi até uma metodologia que é muito fácil de lembrar o nome. Metodologia Bumba de vendas. Cada letrinha dessa representa uma etapa de venda. E esse aqui é um ponto importante entender sobre venda, que a venda ela é um caminho. Existe uma jornada. Existe a jornada do B, que eu chamo de boa impressão. Sim. Existe um momento inicial que você precisa causar essa boa impressão para ter um relacionamento com o seu cliente. O segundo ponto, e aqui eu considero que muitos vendedores erram aqui, unir informação. O vendedor ele precisa entender o contexto que o cliente está vivendo, o contexto daquela compra. Porque no momento que você for apresentar o seu produto, esse produto ele tem que ser uma solução para o cliente. Solução só é solução se tiver um problema. Sim. Se não tiver problema, não é solução. Então, o que os vendedores, vejo muito vendedor fazendo isso. O cliente chega, boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Queria ver uma TV. Pergunta do vendedor, vai direto sobre o produto. Você tem preferência sobre alguma polegada? Tantas polegadas. Alguma marca? Tá, marca. Você quer uma Smart? Produto, tá só falando de produto. Qual a finalidade? Aí eu chego, eu tenho essa daqui, produto, tá só falando de produto. Cara, qual é o contexto que o cliente está passando? Por que ele precisa daquela Por que TV? ele precisa da TV? Vai botar a TV aonde? Porque eu digo assim, o vendedor ele é o especialista. Quem vai dizer para o cliente o melhor é o vendedor. Ele é que sabe qual é a melhor possibilidade. É ele que vai dizer qual é a melhor marca. É ele que vai dizer qual é a melhor polegada. É ele que vai dizer se tem que ser Smart TV, se pode ser, se não. Por que é ele que vai dizer? Porque ele precisa entender a realidade do cliente. É a partir da realidade que ele consegue apresentar. Sim. Então, antes de falar do produto, você precisa perguntar para o cliente não sobre o produto, e sim sobre a realidade dele, o contexto. Tem que unir informações sobre o contexto. Tem muito vendedor que perde venda, porque a pessoa chega lá na loja, tudo bem, vocês têm bota de couro preta? Bota não.
Aí, então tá bom, tá bom. Aí a vendedora pensa, essa daí eu não tinha como vender mesmo, ela queria uma bota preta. Pra quê? Era a bota preta. Por que tinha que ser bota? Qual era o evento? Se você perguntasse ali, a gente não tem a bota, mas pra onde que você ia? Como é que você quer se sentir? Qual é o evento? Então deixa eu te falar. Sabe o que vai ficar bom? Não é uma bota. É esse sapato bem aqui que a gente tem. Tu vai usar o quê? Tal. Nossa, perfeito. Olha aqui, eu vou te mostrar as combinações desse sapato justamente com a roupa que tu vai usar num evento tal. É perfeito para isso. Então, o cliente, ele sempre chega pensando sobre um produto. Porque ele tem um problema e ele entende que esse problema vai ser resolvido com um produto. Na mente do cliente está aqui o produto. Mas às vezes não é esse produto, não. É outro que vai resolver. Quem é que sabe disso? O vendedor. Então, antes de falar do produto, tem que unir informações perguntando sobre o contexto. Não é sobre o produto, é sobre a dor, é sobre a realidade. Vai botar onde? Vai usar para quê? Quer fazer o que com isso? Quer se sentir como? O que o seu cara venda de carro? Viver o carro tal. Vamos começar um pouquinho. O que é mais importante para você num carro? Conforto, estética. Eu gosto de conforto. Beleza. O que mais? Como é que é a sua relação com questão de velocidade? O que não pode faltar num carro? Cara, a partir dessas respostas vai dizer, olha, o carro ideal para você é esse bem aqui, que é 1.4, que vai ser econômico, do jeito que o senhor falou. Aí entra a terceira letra, né? B, boa impressão. U, unir informação. M, mostrar a solução. E agora, nesse ponto, ao invés de eu ficar falando do produto, só do produto, Sim. olha, essa garrafa aqui, ela é de plástico, ela tem tantos ml, tem uma tampa laranja. Eu estou te apresentando só características. Eu preciso te apresentar benefícios. E só é benefício se fizer sentido para o cliente. Certo? Eu chego para ti e digo assim, olha, uma água com gás é muito bom para a questão de refluxo. Aí tu, não tenho nada com refluxo. Não, mas é um benefício. É benefício para quem? Para o cliente? Não é que ele não falou nada disso. Então, benefício só é benefício se tem a ver com a realidade do cliente. Agora, tu falou assim, cara, eu adoro a cor vermelha. E eu for falar da tampa laranja, falou assim, olha, a gente tem aqui a tampa laranja que faz parte da paleta de cores da vermelha, que é o que o senhor gosta. Pô, eu consegui falar de uma característica e relacionar com uma coisa que tu me falou. Esse é o poder da venda no momento que você está apresentando o seu produto. Não apresente produto, gente. Apresente solução para o seu cliente. O cliente, ele precisa ouvir os benefícios e só é benefício se faz sentido com a dor. Sim. Se não se conecta, não é benefício. Mas aqui tem muito valor agregado. Caguei para esse valor agregado. Não tem nada a ver comigo, então não tem valor agregado para mim. Sim. Valor agregado, o que é isso? É um valor que eu agrego, eu conecto com o cliente. Para ter valor agregado, você tem que conectar com alguma realidade do cliente. Se o cliente está procurando status, se o cliente está procurando elegância, sofisticação, aí faz sentido você falar, essa daqui é a marca mais elegante que existe no mercado. É a marca utilizada pelas grandes referências do mercado, que me parece ser o que o senhor quer. Agora tem valor agregado. Por quê? Porque está conectado com o que o cliente está procurando. Sim. Né? Então, você tem a boa impressão, você tem unir informações, conhecer o cliente, você tem mostrar uma solução, só é solução se tiver dor, só existe dor se eu unir informações, e aí tem um botar para fechar. Então tem muito vendedor que é muito bom até aqui. E aí fica na conversa, fica no relacionamento, e esquece de que isso aqui é uma venda. Se é uma venda, tem que acabar. Lá na Bumba, a gente está desenhando lá os processos comerciais e a gente está melhorando sempre, né, o processo. Sim. Mas tem lá os clientes que estão em contato. Cliente em contato para a gente não pode ficar em contato mais de 2 dias. Porque o que é? Eu tenho 20 clientes em contato. O que é esse cliente em contato, meu irmão? Tá conversando o que ainda com esse cara? Ou ele vai virar uma venda fechada, ou ele vai te dizer que ele não quer, é um sem interesse, ou ele não tá te dando resposta. Um em contato ele não é. Vai ficar 2 dias conversando com um cara, tirando dúvida, o que é isso? Tá faltando ir para fechamento. Sim. Então lá na Bumba não passa mais de 2 dias em contato. Ou ele fecha, ou ele diz que não quer. Não tem pra onde correr. Por quê? O que é o fechamento? Aí entra os gatilhos. Na hora do fechamento, eu preciso conduzir um cliente. E aqui, olha, eu vou demonstrar uma técnica muito bacana de fechamento, que eu vou te usar para fazer essa técnica, beleza? Beleza. Vou contar uma história simples aqui, tá bom? Essa história vai ter um personagem principal. Tu quer que seja homem ou mulher? Mulher, homem. Homem. Homem, beleza. Esse homem, ele vai ser adulto ou criança? Adulto. Adulto,
Beleza. Então, essa história vai contar sobre Tu quer que ele se chame João ou Pedro? João. João. Vai contar a história do João. O João, ele era um cara que... adulto já, tinha 35 anos. E o João, ele sonhava em empreender. Aí o João um dia decidiu fazer um negócio. Ele decidiu abrir uma barraquinha de cachorro-quente ou de açaí? Cachorro-quente. Cachorro-quente. E aí, ele abriu uma barraquinha de cachorro-quente e ele deu muito certo, cresceu na vida, abriu uma rede e se tornou um grande empresário. Ponto. Acabou a história. Certo? Agora, se eu te perguntar, quem foi que inventou essa história? Tu. Eu que inventei essa história. Como que eu inventei essa história? Porque todas as perguntas que eu te fiz, eu que estava te dando as opções. Regra dos 2 caminhos. Exatamente, regra dos 2 caminhos, eu chamo de pergunta fechada com 2 opções. Então, na percepção do cliente, é ele que está escolhendo. Ah, foi tu que escolheu que era um homem, foi tu que escolheu que era adulto, foi tu que escolheu que era João, foi tu que escolheu que era cachorro-quente. Mas, na verdade, quem escolheu fui eu. Eu que escolhi que ia ser homem ou mulher, podia ser cachorro, podia ser gato. Eu que escolhi que ia ser adulto ou criança, podia ser adolescente. Eu que escolhi se ia ser cachorro-quente açaí, podia ser qualquer outra coisa. Então, como é isso na prática com o cliente? Apresentou a solução para o cliente, tu tem que ir para o fechamento. Como é que é o fechamento? Conduzindo o cliente, dando opções. E o senhor prefere levar hoje, ou o senhor vai levar agora ou quer que a gente mande para o senhor? O senhor prefere pagar no boleto ou o senhor vai pagar no cartão? Qual que fica melhor para o senhor pagar? Ah, é no boleto. Ah, perfeito. O senhor prefere em 5 ou em 3 vezes? Em 3 vezes. Tá conduzindo o cara tá dizendo sim, 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 ele nem percebe que ele tá dizendo sim. E ele acha que quem tá tomando a decisão é ele. É ele, exatamente. O que ficaria melhor para o senhor? Pagar lá na Bumba? Nossa pergunta para você que vai entrar em contato conosco, você vai receber essa pergunta em algum momento. Para você, fica melhor fazer um investimento à vista com desconto ou parcelado no cartão de crédito? À vista Não tem a com opção de não desconto. fazer investimento. Aí tem uma frase que eu sempre digo para o vendedor: não pergunte para o seu cliente se ele quer o seu produto. Pergunte para o seu cliente como ele quer o seu produto. Quantos do seu produto ele vai levar? Quando ele vai receber? Como ele vai pagar? Nunca pergunta, e aí, vamos levar? Porque tu tá dando a opção pro cliente responder não. Sim. Em restaurante, o cara chega lá, terminou tudo assim, ó. E a sobremesa, vamos ver? Não, valeu. A tendência natural de todo cliente é negar. É negar. Essa é a tendência natural. Agora, se você chega com a sobremesa, olha, sobremesa a gente tem sorvete, tem pudim. Qual que o senhor prefere de sobremesa? Sorvete ou pudim? Tu condiciona, porque no momento que faz uma pergunta com opção, você reduz o tempo de reflexão do cliente. Ele não tem que pensar sobre Só tem 2 opções para escolher. Só tem 2 opções, é essa ou essa. Essa ou essa. Não, pudim, tá aqui, já foi, vai-te embora, o pudim já tá lá. Eu falei, porra, eu nem queria, mas o pudim já tá na mesa. Né? Então, no momento de botar para fechar, tem que conduzir o cliente. A regra dos 2 caminhos. Fazer pergunta fechada com alternativas. Sim. Né? Sim. E o que é o arremate? A última letrinha, né? O A. Seria muito lindo se todas as vendas seguissem bonitinho. Tá bom, quero. Arremate é quando tem objeção. Aí eu costumo dizer o seguinte: se há objeção, há interesse. Se tem objeção, tem interesse. Por quê? Quando não tem objeção, o cliente não está interessado. Ponto final, acabou. Quando o cliente não quer, ele simplesmente não quer. Ele diz, então tá bom, vou dar uma olhada, valeu. Te falo depois. Não tem objeção, tá nem colocando. Quando o cliente coloca uma objeção, é porque ele tá dizendo assim, ó, quero negociar. Bora ver aqui. Então diz assim, cara, mas a época eu tô em dúvida, será que não tá caro? Pronto, botou uma objeção, é porque ele está interessado. Qual é o nosso papel? Entender o seguinte, que toda objeção, ela é fruto de uma dúvida. Alguma coisa passou batido. Você não conseguiu construir valor suficiente para aquele cliente, para fazer com que ele chegasse no final sem dúvidas. Só no ponto de fechar. É só no ponto de fechar. A dúvida pode ser um monte. Quando o cliente diz assim, pô, mas eu acho que tá caro. Ele pode estar achando, então, qual é a dúvida dele? Que em um outro lugar ele vai encontrar mais barato. Que em outro lugar ele pode encontrar com uma promoção. Essa é a dúvida dele. Ou tu não agregou valor suficiente. Não agregou valor suficiente, ele está em dúvida. Assim, pô, será que aqui é o melhor lugar mesmo? Será que tá um próximo lugar? Se o cliente diz assim, pô, mas eu não sei se isso daí ia dar para mim. Opa! Então é porque você não soube mostrar o seu produto como estava totalmente conectado com aquilo que o cliente procura. Agora há pouco a gente teve uma conversa ali, né? Estamos falando sobre, às vezes, a forma como você se sente antes
de falar em público, numa Sim. plateia. Beleza. Aquilo que eu fiz contigo é exatamente o que um vendedor precisa fazer. E é assim que a gente vende. Eu escuto tudo que o cliente diz, uno informações. Porque na hora que eu vou falar do meu produto, a frase clássica que todo vendedor tem que dizer é exatamente isso que o senhor está procurando. Como é que eu consigo mostrar para o cliente que é exatamente isso quando eu consigo conectar? Tu não sente tua mão suando? Tu não sente teu coração? Cara, a gente trabalha exatamente isso. Como é que o cliente vai te dizer assim, ó, não é o que eu preciso. Cara, é exatamente. Exato. Porque foi tu que me disse. Não sou eu que tô te dizendo. Foi o cliente que disse. Não tem como ele se contradizer. Sim. Então, se você chega lá no final, o cliente está botando objeção, está com dúvida, é porque você não foi claro em algum ponto. O que eu falo, então, no arremate? Arremate é fazer a volta. Volta lá para o U. Une informação sobre a dúvida do cliente. Eu não sei se eu vou fazer hoje. Deixa eu tentar entender para poder ajudar o senhor. Qual que é a sua dúvida? Em fechar ou não fechar? Por que o senhor está em dúvida? Hoje. Não, porque eu tenho que falar com a minha esposa. Perfeito. Então me tire uma dúvida. Conhecendo sua esposa do jeito que o senhor conhece. Se o senhor falasse sobre o curso, o que ela lhe diria? Diria que é bom. Então nem precisa falar. Você já conhece sua esposa, ela sabe o que é bom. Você só está com medo de se expor, porque o curso vai expor. Mas eu garanto para o senhor, é justamente o que o senhor precisa. É se expor para o senhor superar essa barreira. É exatamente o que a gente está procurando. Então eu vou lá, volto, uno informação sobre a dúvida do cliente e faço o quê? Mostro a solução. E depois, vamos lá, seu João, vamos superar essa barreira hoje. O senhor vai querer pagar à vista ou o senhor vai querer pagar no cartão de crédito? Como que o senhor prefere? Fechamento de novo. Então, o arremate é isso. Cada objeção que o cliente faz, eu volto, faço uma pergunta sobre a objeção, Sim. mostro uma solução, supero aquilo e vou para fechamento. E aí, vai pagar hoje? Hoje ou amanhã? Agora ou depois? De manhã ou de tarde? Então, aí a gente fecha o método Bumba, né? E para mim, é a jornada que um cliente passa. Sim. É o momento, é a jornada que o vendedor tem com esse cliente. É o momento em que ele constrói uma relação, fazendo uma boa impressão. É o momento que ele entende a realidade do cliente, unindo informações. É o momento que ele mostra a solução, conectando o produto com a realidade do cliente. É o momento que ele bota para fechar usando os gatilhos. Você trouxe a regra dos 2 caminhos. E é o momento que ele faz o arremate, é quando o cliente traz uma objeção. Você volta para avançar. Cara, isso é muito bacana, porque tu conseguiu criar um método com o nome da tua empresa. Exatamente. Né? E se todo vendedor seguisse, né, todo esse trajeto, seria muito mais fácil de vender. E acho que o ponto principal é 2 pontos, na verdade. Essa regra dos 2 caminhos, né? Porque tu tá induzindo ele a falar sim, 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 sem ele perceber, e ele tá achando que ele tá tomando as rédeas da negociação. Exatamente. E outra, não voltar uma negociação para a tua empresa ou para o teu produto. Não, porque o meu produto, essa água aqui, ela é pH tanto e ela foi extraída de tal fonte e ela demorou tantos dias para ser purificada. Não. Como tu vai conseguir resolver a dor daquele cara, em quanto tempo, de qual forma. É uma coisa até que a gente usa na IF, que é outra empresa. A gente sempre faz a reunião com a pessoa, fulano, ó, então faz sentido para ti resolver tal problema dessa forma para a gente conseguir tal objetivo. Faz sentido para ti? Faz. Então vamos fechar. Não. Se faz sentido para ti a gente resolver esse problema dessa forma, com essa finalidade, por que não faz? Não, por que não vai Qual que é fechar a sua agora? dúvida? Exato. Aí a pergunta é, qual é a dúvida? O que está acontecendo? Deixa eu tentar te entender para te ajudar a tomar a melhor decisão. Exatamente. Então tem uma frase que eu digo também quando a gente dá os treinamentos, quando eu faço as palestras sobre venda, que é assim, ó, o excelente vendedor é aquele que entende tão bem o produto dele, tão bem, ele sabe tudo do produto, Ele vai vender sem vender. que ele vende sem falar do produto. Então, agora há pouco, enquanto a gente conversava, eu não te falei quantas horas tem o curso, eu não te falei quanto custa o curso, eu não te falei da metodologia, eu não te falei dos exercícios que são trabalho, falei nada disso, mas eu estava vendendo meu curso para ti. Como é que Por ele quê? resolveu o meu problema? Porque eu estava falando do teu problema. Olha, cara, a gente trabalha exatamente isso, a gente faz exatamente isso. Tua questão é emocional, por isso que a gente tem aqui um psicólogo. E eu estava vendendo o meu curso sem falar do meu curso. Sim. Trouxe prova social. Exato. O fulano de tal empresa fez o treinamento para tal evento. Exatamente. Então, o bom vendedor, ele estuda muito o produto, não para ficar falando tudo. Ele estuda para falar só aquilo que o cliente precisa ouvir. De todas as características que tem no teu produto,
vai ter 2 ou 3 que é o que faz sentido para aquele cliente. Aí, não, mas eu preciso falar tudo porque vai agregar valor. Não vai agregar valor nada. Tu vai ficar falando um tempão, o cliente não tá nem aí. Tu tem que falar daquilo que vai mexer com o cliente. Ah, o cliente falou, lá na Bumba a gente tem esse exemplo. Assim, se o cara fala que tem dor no dedo midinho, a gente vai dizer, pô, o curso é perfeito pra ti, porque a gente vai trabalhar exatamente a dor no dedo midinho, com exercício tal. Então, sempre a gente vai conectar o produto com a dor do cara. Não tem como ele dizer, não é pra mim. Como não? Você tá conectado. Não tem como. Então, o vendedor ele tem que estudar muito seu produto, entender tudo, mas não para ficar falando. Vendedor bom não é o que fala, não. Vendedor bom é o que escuta. Ele une, ouve tudinho, faz as perguntas certas. Na hora que ele vai falar, meu amigo, é só na garganta. É certinho, pá, 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 pá. E isso não é enganar, isso não é mentir, isso não é ludibriar. Isso é você conseguir. Se você tem um produto que de fato é uma solução para aquela dor, o que você está fazendo é demonstrando, olha, isso aqui de fato resolve essa dor. Tem problema. O que eu não acredito é no vendedor que mente. Bom, o cliente quer A, o que serve para o cliente é A, eu tenho B. Eu vou fazer esse cliente achar que é B. Aí isso eu não concordo. Isso eu não concordo. E é por isso que a comunicação ela é uma arma. Sim. Todas as guerras, elas começam com uma narrativa. Para você ir para uma guerra, você precisa fazer com que a população compre a narrativa. Compre a tua ideia. Compre a tua ideia. Como é que tu vende uma ideia? É comunicando essa ideia. Se você não comunicar bem a sua ideia, não tem guerra, né? Sim. Porque ninguém vai comprar a tua causa. Então, nas nossas últimas eleições, o que a gente viu foi uma disputa de narrativas. A gente tinha 2 narrativas ali. E querendo ou não, uma guerra também, né? O voto não foi a partir de um pensamento político. O voto que a gente viveu foi a partir de 2 narrativas. Qual a narrativa faz mais sentido para um? Então é esse aqui. Essa faz mais sentido para mim? Então é esse aqui. O voto foi decidido nas narrativas, excelentemente construídas a partir da comunicação. Então, por isso que saber se comunicar é uma arma, cara. Você não vê os 171 aí, estão aí pra isso, né? Às vezes o cara não sabe de nada, ele só sabe comunicar bem. É o copo do Tinder, o cara Só lá do isso. Tinder se comunicava muito bem, sabia qual é a dor. Essa é a dor, então beleza, eu sano Eu justamente vou essa nela. dor. Eixa, ela não tem atenção, pois eu vou resolver dando atenção. Então, quando você entende os mecanismos, aí precisa ter até a ética, né? Os valores definidos, porque você pode usar pro mal mesmo, cara. Comunicação é uma arma. Vai usar pro bem ou pro mal, tu que escolhe. Cara, sensacional, sensacional. Acho que a gente tem que marcar um dia pra fazer um podcast de 10 horas. Mas, Porque é fazer uma imersão online. Porque é muito conteúdo. a gente nem falou de liderança, por exemplo. Sim, E tudo isso, se a gente for dentro do ambiente de liderança, nossa, a gente vai aqui. Tem um monte disso aplicado dentro do ambiente organizacional. E aí, como é que tu vai utilizar essa arma que é a comunicação para engajar times? Eu falei agora há pouco da guerra. Cara, quando tu vai pro mercado, bater meta, alcançar resultados, bater recorde, tu tem que ter uma narrativa muito boa pra tua equipe para eles comprarem a ideia e ir para essa batalha que é o mercado, né? Então, sim. como é que tá a narrativa desse líder? Às vezes o líder não tem narrativa nenhuma, só tem pressão. E aí na pressão, meu amigo, tu vai até um ponto. Sim. Na pressão, tu vai um tiro numa corrida, 200 metros, naquele ritmo, tu faz 200 metros. Mas se for 5 km, tu não faz naquele ritmo. Tu não corre. Sim. Tu dá teu máximo, acabou. 200 metros, acabou. Maratonista não. Maratonista ele faz 40 km. Devagarzinho. Então, qual é a narrativa? Aí, dentro da liderança, tem tudo isso. Tem líder que só sabe dar pressão. Não sabe Sim. conduzir. Então a gente tem que marcar um segundo episódio. Pode chamar. Porque Vai ser um tem. prazer. Mas antes da gente terminar, a gente abriu uma caixinha de perguntas no teu vamos lá. Instagram e a gente vai escolher algumas perguntas pra responder. Bora. Mas já fica marcado aqui que o Leandro vai voltar aqui, a gente vai fazer um novo episódio de mais tempo pra gente conseguir falar de tudo, porque é muito conteúdo, é muita coisa. Não dá pra matar num episódio só. É bastante coisa. Comunicação, eu costumo dizer assim, a comunicação, cara, ela é tudo. Quando eu falo de atendimento, vendas, liderança, oratória, tudo isso é comunicação, porque vendas é a comunicação utilizada para fechar um negócio. Atendimento é a comunicação utilizada para se relacionar com o cliente. Liderança é a comunicação utilizada para engajar times. Sim. Tudo é comunicação. Então,
ela tá presente em tudo. É a base então, de tudo. É a base de tudo. Vamos pra caixinha. Decidi melhorar minha comunicação. Onde devo começar? Na bomba. Não, decidi melhorar minha comunicação. Onde devo começar? Eu falei que é primeiro se percebendo. Quer melhorar a comunicação? Por quê? Para qual propósito? Quando você entende o final, o destino, O processo fica mais fácil. você conhece o caminho. Você precisa saber onde quer chegar. Se você sabe onde chegar, fica mais fácil definir o caminho para chegar lá. Quer melhorar a comunicação para o quê? Para vender? Quer melhorar a comunicação para falar em público, para gravar vídeo? Quer melhorar a comunicação para palestrar? Tem que entender qual é o propósito. A partir do propósito, aí você vai entendendo o que procurar. Se é para vendas, técnicas de venda. Se é para oratória, falar nos palcos, palestrar, então quais são as técnicas de oratória que eu preciso? O meu problema é o quê? Eu quero melhorar a comunicação por quê? É dicção? É coerência na fala? É prolixidade? Tem gente que fica falando e abre parênteses e vai e fala e fala. Não termina. Não termina nunca. O que é? Então, primeiro você se entende e a partir disso, se entende onde você quer chegar e a partir disso você define o caminho. Como vencer o medo de falar em público? Esse é ótimo. Não vai vencer nunca não, cara. Isso é um ponto importante sobre o medo de falar. Tem que aprender a lidar. Exatamente. Eu quero... Quando a gente fala lá na Bumba e quando eu digo superar o medo de falar em público, entenda, em nenhum momento eu estou falando sobre deixar de sentir medo. O medo, ele vai estar presente sempre. E é até gostoso. O friozinho na barriga, aquele frio na barriga, eu não quero não sentir. Pô, perdeu o melhor. O frio na barriga é um processo natural da importância que o momento tem pra você. Se você não sente o frio na barriga, aquilo não é importante, aí é relevante. Então... Mas não deixar aquilo te impedir de fazer. Exato. Aí o problema do medo de falar em público é o fato dele te impedir de falar. Então, o que eu preciso entender? Quais são as ferramentas, quais são as técnicas, como é que eu consigo transmitir segurança sem eu estar me sentindo seguro. Isso é possível. Tem um livro que eu acho fantástico, que é O Poder da Presença, da Amy Cuddy, uma estudiosa lá de Harvard, que ela fala da influência que a postura tem no seu psicológico, no seu emocional. Então, como que eu faço para superar? Entendendo as ferramentas que me ajudam a transmitir algo e que a partir disso eu vou começar a sentir. Tem uma frase que eu gosto de falar que é o seguinte. Grava essa frase, ela é boa. Aquilo que eu pareço ser me faz soar que sou e parecer como quem é. Aquilo que eu pareço ser me faz soar que sou e parecer como quem é. Então, se eu pareço estar confiante, a minha voz vai soar como confiante. E em algum momento eu vou começar a me sentir confiante. Então, aquilo que eu pareço ser me faz soar que sou e me sentir como quem é. Então, esse é um caminho. O medo vai vir quando você começar a agir. Cara, eu sei que eu tô com medo, tô cagando aqui, tô super nervoso, mas eu vou chegar ali com o peito estufado, eu vou dar com a voz super forte. Se eu fizer isso, eu vou parecer que tô confiante, vou soar como, em algum momento eu vou me sentir confiante. Esse é o caminho. Pareço, sou como e me sinto como. Caraca, isso aí eu não sabia. Quer dizer, eu tinha uma noção, mas essa frase aí específica eu não sabia. Aquilo que pareço ser me faz soar que sou e me sentir como quem é. Essa é muito boa. Quais os 3 principais pilares para ser um bom vendedor, segundo a Bumba? Eu falei agora há pouco, né? Acho que é a regra 3x3 ali. Sim. São os pilares da boa impressão, eu acho. Causou uma boa impressão, cara, você já começa muito na frente, na largada. Então, olhar nos olhos, sorrir, a postura. Esses são, para mim, os 3 que vão te ajudar a construir ali uma boa impressão. Top. Tem algumas perguntas repetidas, então essas repetidas eu vou pular. Oi, faz uma. Essa aqui é bacana, que é um assunto que a gente vai tratar no próximo episódio, com certeza, mas que eu queria ter tocado aqui, então tu já dá uma palhinha. Como ser um bom líder? Eita, assim, muito geral, né? Direto. Como ser um bom líder? Eu posso dizer o seguinte, então, em um ponto. Conhece bem a tua equipe. Não desconsidere. Olha como tudo é comunicação. Quando eu falei sobre comunicação, eu falei, tudo depende de um propósito. O propósito é o fim, né? Então, se eu tenho uma equipe,
eu preciso entender essa equipe, eu preciso conhecer o fim, o propósito, a minha equipe, porque é a partir desse conhecimento que eu vou conseguir lidar com cada um deles. Sim. Eu preciso adaptar o meu discurso, a minha fala, a minha cobrança, de acordo com cada um. A equipe, ela não é um organismo só, ela é um conjunto de partes. Então, o João, eu posso dar uma bronca que ele segura. A Ana, não. Então, a Ana, eu tenho que chamar a Ana, eu tenho que ter uma conversa mais branda. O Pedro, ele entende super rápido. Pedro, vai lá aqui assim, vai lá, tu já sabe. Beleza, e o Pedro vai. A Camila, Mais lenta. talvez seja mais lenta. O Paulo, talvez, tenha uma dificuldade enorme em um aspecto, mas tem uma habilidade fantástica em outra. A Maria talvez seja fantástica de me substituir. Mas a Camila é ótima vendendo, seria uma péssima gestora. Então, quando eu conheço cada um dos meus liderados, aí eu consigo adaptar a minha liderança de acordo com eles e aí de acordo com o meu time. Então, como ser um bom líder? Conhece a equipe. Tem líder que chega assim, não preciso conhecer minha equipe, não. Pode me botar qualquer um aí que eu resolvo. Não é assim, não. Antes, Cada um tem entende. seu jeito de ser. Entende porque tu vai encontrar uma forma Sim. de se conectar com eles. Bacana. Isso aqui tu já falou também, que como é que perde o medo de gravar vídeos, já que as redes sociais são um novo cartão de visita. Fazendo, cara. É Prática. gravando. Olha, eu vou dar uma dica aí sobre gravação de vídeos. Cuidado com o efeito Botox. O que é o efeito Botox? É quando você grava um vídeo E fica uma vendo várias vez, vezes. aí assiste, eu não gostei disso, eu gaguejei. Aí apaga, grava de novo. Tira pronto, nesse eu não gaguejei, mas o meu cabelo não ficou bom. Aí vou mudar o cabelo. Agora a minha camisa, a gola não ficou legal. Aí troca. Você vai mudando, vai mudando. Então, o que é o efeito Botox? Você vai tirando aos pouquinhos todas as imperfeições. Eu tenho que tirar todas as imperfeições até chegar no vídeo perfeito. Aí você chega lá depois do 10º vídeo no vídeo perfeito. Pronto, tá aqui. Esse é meu vídeo perfeito. Provavelmente é o teu pior vídeo. Porque você tirou tantas as imperfeições que provavelmente você está artificial e superficial nesse vídeo. Então, cuidado com o efeito Botox. É nas imperfeições que acontece a realidade. Eu só sou quem sou por conta das minhas rugas, por conta das minhas cicatrizes. Eu sou quem sou por causa disso. Se eu tiro tudo isso, eu viro um igual a todo mundo. O que o Botox faz? Bota todo mundo com a mesma cara, né? Fica todo mundo igual. Cuidado com o efeito Botox. Deixa as imperfeições. Gaguejou? Vai, posta. Mas vamos falar. Deixa falar, não te preocupa não. Olha, sobre gravação de vídeo, você só se torna alguém nas redes sociais quando você tem um hater. Então, tosse pra alguém falar mal e criticar, porque aí você vai ser alguém. Beleza, meu primeiro hater. E aí tu faz um post sobre isso e brinca e comemore. Sempre tem um pra quê. Então, teu primeiro hater é sinal de que você tá acertando o caminho. Tá indo pro caminho certo. Cuidado com o efeito Botox. Grava e posta. Grava, posta e sai correndo. Deixa lá. Depois tu volta e vê. Bacana. Isso aqui é um pouco complicado, né? Mas palavras-chave em uma reunião de negócio. Olha, tem uma coisa, palavras-chave, vamos lá. Eu vou trazer para algo que é da venda. Tá. Que eu sempre, quando eu tô com um cliente, eu falo, né? Incomoda. O que te incomoda na tua equipe hoje? Eu tô unindo informação, né? Então, para mim, essa é uma palavra-chave. O que incomoda? O que incomoda hoje aqui? Aí ele vai me dizer. Tararará. E outra palavra-chave, eu vou trazer para venda, né? Uma reunião de negócio, eu entendo que eu tô tentando fechar um negócio. Sim. Eu tenho exatamente o que você procura. Exatamente é uma palavra que para mim ela é chave. Eu preciso saber conectar o que eu tenho com exatamente aquilo que tu me disseste. Então, para mim, são duas palavras-chave. O que te incomoda e eu tenho exatamente o que você procura. Para mim, essas são duas palavras-chave. Caraca, isso aí é bacana. Então, esse aqui sobre liderança, né? Que é, enfim, como ser um bom Incomoda serve para qualquer coisa, tá? Tipo, no caso de vocês, o que te incomoda hoje nos seus resultados? O que te incomoda hoje nas suas redes sociais? Para que tu poder incomoda? unir informação. Pronto, exatamente. Você já falou um pouco, mas eu vou perguntar. Como posso melhorar para ter uma comunicação mais persuasiva? Persuasão é uma coisa muito interessante, porque a persuasão, ela tem um propósito, né? De novo, a comunicação, né? Sim. Qual é o propósito da persuasão? Eu quero te fazer algo, né? Então, eu tô tentando te influenciar, tô tentando te convencer
Então, como que eu posso... Uma dica que eu... Uma dica não. Sugestão e direcionamento que eu posso dar para quem quer ser mais persuasivo. Desenvolva muito bem seus argumentos. A pessoa tem que ser boa de criar argumento. Porque é no argumento que você consegue quebrar as barreiras lógicas. Certo? Certo. Então, se você quiser ser persuasivo, você precisa saber argumentar bem. Porque aí você tira todas as desculpas. A pessoa ela não vai ter mais como te dizer não. Como não fazer aquilo que você está direcionando. Seja lá porque você quer persuadir, né? Ah, eu quero ficar com a garota. Quero ficar com alguém. Beleza, tem que saber argumentar. O que tu tá procurando? Qual é o relacionamento que tu quer? Tu quer um cara o quê? Só pra tu agarrar e depois largar no outro dia? É isso? Beleza, eu sou exatamente o que tu tá procurando. Tá aqui, ó, o exatamente novamente, né? Sou exatamente, embora a gente vai e se pega, tá tudo certo. Amanhã eu não vou te ligar. É isso que você quer? Eu não vou te ligar. O que você mais quer que eu não faça? Também não vou fazer isso, não vou fazer isso. Pronto, eu tô argumentando. Eu preciso ser bom disso pra poder ser bom. Essa foi boa, essa Pra foi poder boa. persuadir. Foi assim que eu gostei ali, meu amorzinho. Ó, o pós-venda, como deve se iniciar? Ele é de fato necessário? É importante, né? A venda ela é sempre um ciclo, certo? Então, não é uma linha. Se fosse uma linha, acabou aqui, acabou, morreu a história. Mas é um ciclo. Esse cliente comprou contigo, ele pode comprar De novo. de novo. Vai comprar de novo. Então, como é que se faz um pós-venda? Se construindo um relacionamento. Quais são as possibilidades de relacionamento? Aí cada negócio vai ter a sua possibilidade de relacionamento. Ah, desejar um feliz aniversário. É uma forma de você estar ali se relacionando, fazendo com que o cliente lembre de você. Sim. Mas existem outras formas, construção de comunidade, né? Uma dica que eu dou sobre aniversário. Se você tem a empresa e deseja feliz aniversário, uma coisa que eu fazia lá na Milhas, não desejo o aniversário no dia do aniversário do cara. Porque no dia do aniversário tá todo mundo desejando feliz aniversário. Manda mensagem um dia antes. Oi, seu João, eu sei que amanhã vai ser um dia super especial pro senhor, então estou aproveitando para me antecipar e desejar feliz aniversário, que o senhor tenha um dia amanhã fantástico. Tô deixando claro que eu sei que não é hoje, é amanhã, mas eu tô me antecipando. Essa mensagem ela vai ser lida no dia do aniversário, meu amigo. É sem mensagem, um monte de empresa mandando, então se antecipe. Cara, isso aí é bacana. Isso é bacana. O que mais impacta no momento do discurso? A entonação da voz ou a postura? Dá pra um sem ser o outro? É isso. É isso que eu ia colocar. Eu acho que os dois impactam da mesma complementa forma. o outro. Exatamente. Porque o que é a entonação, né? A entonação vocal, ela tá relacionada com a sua capacidade de colocar emoção na voz. E a postura é a tua expressão corporal aqui. Então, ambos, eles vão ter uma importância muito significativa. Agora, tem um ponto importante. É impossível você ter um corpo muito comunicativo e a voz não ser comunicativa. Porque lembra do que eu falei na frase. Aquilo que pareço ser vem da onde? Do corpo. Sim. Aquilo que pareço ser, minha postura. Me faz soar quem sou. Quer dizer que o meu corpo influencia a minha voz e a minha voz influencia o meu corpo. Se eu falar alto, o meu corpo vai se encher. Se eu pedir pra tu me explicar alguma coisa, tua gesticulação vai ser aqui. Se eu falar, fala mais alto, tua gesticulação vai aumentar. Fala gritando, tua gesticulação vai ficar grande. Então, o que acontece? O corpo influencia a voz influencia o corpo. Não dá pra trabalhar um sem trabalhar o outro. Sem o outro. Um não anda sem o outro. E um influencia o outro. Se a minha maior dificuldade é a voz, o que eu preciso fazer? Trabalhar o corpo. Porque na hora que eu fizer meu corpo, a voz acompanha. Se a minha maior dificuldade é o corpo, o que eu preciso fazer? Trabalhar a voz. Porque na hora que eu projetar mais, o meu corpo vai acompanhar. Então é difícil dizer qual impacta mais, até porque eles estão interligados, um influenciando o outro. O que eu posso dizer? Trabalhe os dois. Os dois vão ter seu papel. Bacana, bacana. Não consigo me conectar com o cliente na hora da venda. Certo. Pode me ajudar? Pode. Provavelmente essa falta de conexão vem do fato de que você está apresentando o produto. Tá falando de característica. Aí não tem conexão mesmo não, cara. Tá aqui o cliente, quer uma TV. Sei tudo do produto. Aí, essa aqui é a TV, é tal, é de plasma, e não sei o quê. E aí tem um som estéreo e parará, a tecnologia assim, e o chipset. O
Como é que isso conecta? Como é que isso cria empatia, relacionamento? Relacionamento só é construído a partir de emoção. Informações técnicas não constroem emoção. Se você conseguir conectar essas informações técnicas com aquilo que o teu cliente deseja, aí sim você constrói uma emoção. Ah, é um chipset, sei lá, tô inventando aqui, né? Ah, é o chipset. E o senhor que gosta das coisas rápidas não vai precisar ficar esperando. Porque você quer, clicou, abriu. Aquela chateação que você tinha com sua TV anterior, ter que ficar esperando meia hora, não vai mais acontecer. Você vai sentar, clicou, pá, esse chipset faz o senhor, clicou, abriu. Aí eu conectei algo com algo que é emocional, Sim. conectei algo Uma que é característica do produto. técnico, uma característica do produto com uma realidade específica do cliente. Se você não está se conectando, é porque está faltando, não está tendo relacionamento, Sim. é porque está faltando conectar a parte emocional. Venda é emocional. Toda tomada de decisão, ela é emocional na venda. O que acontece é que depois a gente começa a construir argumentos lógicos para justificar uma decisão nossa. Mas se você consegue emocionar, a chance dele fechar é muito grande. Muito E como é que eu grande. emociono? Conectando com questões Unindo emocionais. informações. E você só consegue conectar se você perguntar. Como é que eu vou fazer isso? Pergunta, meu irmão. Tô usando o termo da minha esposa, que é lá de Colinas. Pergunta, minha irmã. Se tu não perguntar, tu não vai Não conseguir vai. mesmo. Não vai. Não tem como tu apresentar uma solução se tu não sabe qual é a dor. Pense o seguinte, o médico, antes de passar um remédio, ele pergunta, tá sentindo o quê? Como é que é essa dor? E o que que é? Ah, então provavelmente é tal, eu vou passar tal remédio. Isso é a venda. Sim. Não tem como tu oferecer um remédio se tu não sabe qual é a dor do cara. Tem que perguntar qual é a dor para você oferecer o seu produto, que é a solução, que é o remédio. Caraca, muito bom, muito bom. Tá. É normal. Essa aqui é bacana, porque eu vejo que é algo comum. É normal ficar andando de um lado pro outro ao falar em público? Ou Tá. ele botou assim, ou isso cansa quem assiste. Mas eu acho que a principal pergunta seria: é normal a pessoa ficar andando enquanto tá falando em público ou normal a pessoa ficar aqui, parada? Tá. O que eu sugiro? Sobre movimentação. Eu sugiro que se movimente. Porém, tem que ter propósito. Qual é o objetivo de uma movimentação quando você está falando em público? Tem 2 pontos. Ou você quer distribuir a atenção para aquelas pessoas que estão ali. Então, eu chego mais perto delas para falar com aquele público que está mais do lado direito. Sim. Dei atenção, vou agora lá para o lado esquerdo para distribuir a atenção para aquele público que está do lado esquerdo. Vou para o centro, distribuo minha atenção total. Então, distribuir a atenção é o primeiro propósito com movimentação. O segundo, chamar a atenção. Você está falando e você percebe que tem um lado que está mais disperso, tem alguém no celular, se aproxima daquela pessoa. A tendência vai ser ela te olhar. Não tem para onde correr, não tem como te ignorar. Não há como ignorar a presença de alguém. Então, quando você se aproxima, ela olha assim na tua cara, ela vai olhar para ti. Então, a movimentação ela serve para distribuir a atenção e para você reter a atenção, certo? Daquelas Sim. pessoas. Distribuir e chamar a atenção de quem você precisa. Tem gente que fica andando de um lado para o outro sem propósito. Aí cansa. Porque aquele andar não tem significado. Ele é só um andar. Precisa ter significado. Tudo que a gente faz no palco precisa ter um propósito, precisa ter um significado. Se você só anda, você só está andando. Agora, se você anda distribuindo, então existe um propósito. Você está distribuindo, você está se aproximando de quem precisa, você precisa reter a atenção daquela pessoa. Então só cansa se não tiver propósito. Se tiver, faz sentido. Entendi. Bacana isso aí. Porque era uma dúvida até que eu tinha Exato. também. Então a dica é, não fica só andando lá no outro, senão realmente vai ficar um ping-pong. Se você está distribuindo, vai, fica um tempinho lá, vem pro centro, fica um tempinho aqui, vai para lá, fica um pouquinho lá, tá distribuindo. Tô aqui, ó, tô me aproximando, tô me conectando com as pessoas. Bacana, bacana. Tem uma vaga na liderança da equipe que eu trabalho. Eu pensei que a pessoa ia ver, tem uma vaga na Bumba? Tem uma vaga na liderança da equipe que eu trabalho. Certo. O que fazer para conquistar essa vaga? Boa pergunta, né? Eu acho que, primeiro, é entender o que é preciso para ter a vaga. O que é preciso? Essa vaga, ela precisa que a pessoa seja o quê? Que esse líder domine quais habilidades? Que ele saiba fazer o quê? Que ele tenha qual comportamento?
de novo, se você determina o norte, o destino, Sim. se você determina o destino, você consegue traçar o caminho. Então o ponto é chegar para a vaga, olha para a vaga, entende o que precisa ter, o que precisa dominar, quais são as ferramentas, e a partir disso, vai desenvolvendo isso, vai treinando essas habilidades, vai aprendendo o que precisa aprender, até você estar pronto para dizer, eu sou exatamente o que o senhor precisa, meu chefe, porque eu domino isso. Não é o que o senhor precisa? Então não tem por que não me contratar. E se o senhor me disser o que está faltando, eu vou agora aprender. Bacana. Esse é exatamente o que tu precisa, é muito bom. É muito bom. Como controlar a respiração em um momento de tensão? Aí, existem técnicas específicas de respiração. Aqui eu não vou explicar uma técnica, mas eu vou sugerir. Respiração diafragmática. Aprender a fazer a respiração diafragmática, ela vai te dar 2 objetivos, vai te ajudar em 2 pontos. O primeiro é na parte da voz. Através da respiração que a gente consegue projetar a nossa voz. Se eu tenho uma respiração muito acelerada pelo meu nervosismo, como falar com essa respiração? Fica difícil falar. E é o que acontece quando a pessoa está nervosa, certo? Então, a respiração diafragmática ela vai ajudar nessa projeção da voz. E o segundo ponto que a respiração diafragmática auxilia é na questão emocional. Respiração diafragmática é a principal ferramenta utilizada em crises de ansiedade, porque te traz para o presente. Faz com que a pessoa presente fique, desacelere e se concentre não nos pensamentos, não no que está acontecendo, mas se concentre na respiração em si. E aí, aquilo que você foca, você expande. Então, se você está focado na respiração, é a respiração que vai expandir. Então, respiração diafragmática, porque vai ajudar tanto na projeção da voz, quanto nessa parte do nervosismo. E aí você desacelera. Então, quando você começa a falar, você consegue colocar mais projeção, que vai te ajudar a ter um corpo que vai transmitir segurança, que vai fazer com que tua voz soe segurança e em algum momento você vai se sentir seguro. Massa. A última que eu achei interessante dessas aqui, a maioria, o restante é repetida, algo que tu já falou, ou perguntas que se repetem. Como gerir um time ativo que tem iniciativas e não é... Tá. Como gerir um time ativo que tem iniciativa, que seja proativo e que não fique apenas acatando ordem e que também não seja um time desorganizado. Vamos lá. Esse é o melhor dos times, né? Olha só, não fica só catando ordem. É proativo. É proativo. E não é desorganizado. Não é desorganizado. Assim, como gerir? Menino ficando em casa, dormindo, descansando, deixa o time trabalhar. Não, tô de zoeira, mas assim, eu acho que para você chegar nesse time, aí você precisa desenvolver muito o time. Porque liderar um time como esse me parece ser o céu para um líder. Porque você tem um time que está organizado, que está preparado, domina, é proativo. O que eu posso dizer é, esse é o lugar que todo líder quer chegar com a sua equipe. Mas para você chegar nesse lugar, aí você precisa desenvolver muito bem essa equipe, você precisa ter muita paciência, porque se o time hoje já é proativo, já é ativo, já entende, o processo de aprendizado não é igual. Teve alguém que aprendeu em um dia, teve alguém que aprendeu em um mês a mesma coisa. Então você precisa ter paciência, tem que desenvolver, e aí você precisa dar liberdade. Esse aqui é um ponto fundamental, porque a melhor liderança, ela acontece quando você consegue desenvolver um time que consegue rodar sem um líder presente. Né? Claro que a presença do líder é fundamental, mas na ausência dele, o time, se ele consegue operar sem que o líder esteja, pronto. É isso que o líder precisa buscar o tempo todo. O líder, ele precisa, e para isso ele precisa delegar e dar liberdade. Liberdade para as tomadas de decisão da equipe. Se você ficar fazendo microgerenciamento, que eu vou acompanhar o que cada um está fazendo, cada rotina de cada um, você é líder, nunca vai ser promovido. Porque você vai ser insubstituível. Então, a pior desgraça que pode acontecer para um líder é ele ser insubstituível. Líder não pode ser insubstituível. Porque se ele for insubstituível, ele não pode tirar férias. Ele não pode descansar. Ele não pode adoecer, já que ele é insubstituível. E o pior, ele nunca vai ser promovido. Já que naquela função ele é insubstituível. Ele tem que ser substituível.
Como é que faz isso? Preparando a equipe. Alguém tem que te substituir. Por quê? Porque você vai substituir outra pessoa. Não há sucesso sem sucessores. Você precisa preparar quem vai ser os próximos. Uma equipe dessa está pronta para assumir a liderança. E esse líder está pronto para ser agora presidente, ser agora supervisor e deixar um próximo gerente assumir. Sim, entendi. Leandro, cara, como eu já te disse, a gente tem que marcar um outro podcast, porque ficou muito assunto pendente. Sim. A gente não conseguiu falar de tudo. Talvez até um próximo podcast não seja suficiente, a gente tem que marcar um terceiro, porque é muita coisa que envolve... Convidado recorrente. Sim, porque é muita coisa que envolve comunicação, oratória, atendimento, vendas, gestão e liderança, que a gente não entrou nesse ponto ainda, Sim. mas que é um ponto que eu gostaria muito de ter tratado. Uhum. Mas por mais que a gente não tenha conseguido tocar nesses pontos e nos outros pontos que ainda tem assunto para se falar, eu tenho certeza que esse aqui foi um episódio que agregou muito para quem está assistindo e para quem vai assistir. A gente conseguiu ali tocar um pouco em oratória, em comunicação, em atendimento, em posicionamento, né? Então eu tenho certeza que vai agregar muito aqui pro pessoal. O pessoal vai conseguir tirar muita dica aqui, muita estratégia. Aquela estratégia de vendas que tu deu da Bumba, eu tenho certeza que vai agregar para muita gente aí. E eu queria saber se tem mais alguma coisa para falar antes da gente finalizar. Deixa teu Instagram também, deixa o Instagram da Bumba. Uhum. Meu Instagram pessoal, dv.leandro. E o Instagram da Bumba é o Bumba_escola. Tem... Acho que o que eu posso colocar é que tem uma novidade esse ano. A gente está preparando nosso produto digital. Então, seja lá onde você estiver assistindo esse vídeo, em breve você vai poder acessar os produtos, os conteúdos da Bumba, do Leandro Vidal, de vendas, atendimento, liderança e oratória. Esse é o nosso projeto para 2024. A gente cheguei de São Paulo essa semana justamente porque eu fui lá aprender um pouco mais ainda sobre como fazer, como entrar no mercado digital. Eu acho que a gente montou uma equipe muito boa, uma galera que saca muito, e em breve estaremos aí no digital, e pessoas de longe poderão viver a experiência de quem aqui pertinho vive com a gente. Se você quiser saber mais, entre em contato com a gente pelo Instagram que eu acabei de falar. Vai ser um prazer ajudar você a melhorar a sua comunicação. Muito bacana, muito bacana. Leandro, mais uma vez eu te agradeço muito por ter vindo. Então, se tu quer te desenvolver melhor, saber se comunicar melhor, se posicionar melhor, ter uma melhor oratória, pode entrar em contato com o Leandro, vai lá na Bumba, eu tenho certeza que eles vão conseguir te auxiliar muito nessa questão. E muito obrigado por tudo que tu falou aqui, agregou muito para mim, vai agregar muito para quem tá assistindo, e foi um prazer te receber aqui. E a gente vai ter que marcar um segundo episódio, sim, do nosso podcast. Valeu, eu que agradeço o convite. Pode chamar, a gente vem. Se tem uma coisa que eu gosto é de falar. Então vai ser um prazer. Show, então. Pessoal, se inscreve aqui no canal, deixa o like para não perder outros episódios como esse e para não perder o segundo episódio com o Leandro. Segue também o perfil do Business Experience lá no Instagram, porque lá a gente sempre posta conteúdo todos os dias, conteúdo de valor. E é isso, até o próximo episódio do BXCast. Até.